Bem-vindos ao episódio número 3 de Inútil ao Agradável. Eu sou o Marcelo, estou aqui com o Pedro, príncipe de Taboão da Serra, o mestre dos magos, o Guizão. E aí, Eu sei que estava todo mundo com muita saudade, mas a gente deu férias merecidas para nossa equipe. A Júlia estava louca para tirar férias, porque ela teve que editar todos os cortes, os reels que vocês aí comentaram, se inscreveram, interagiram. Então ela teve muito trabalho esse tempo todo, então a gente deu férias de quase 90 dias para ela e para a nossa equipe. Mas ela não queria dar férias pra gente, não. Ia na marra. Ou entrar com ação trabalhista também, então foi por isso que a gente deu férias pra ela. Então estamos aqui de volta, a Júlia tá sã e salva, fresquinha, pronta para recomeçar aqui as nossas gravações. Quero deixar um agradecimento muito grande para quem curtiu aí nossos conteúdos, seguiu, mandou comentários, direct, tudo aí que a gente tem direito. Então, para todo mundo que apoiou de alguma forma, criticou, deu sua contribuição, um beijo no seu coração. O radialista. E hoje, vocês estão sentindo esse cheiro? Vocês estão sentindo Tem cheiro, tem uma coisa estranha aqui na mesa, né? estranho? Uma coisa estranha. E não é o Tô Pateta. sentindo... Não é o Pateta. O Pateta tá sempre aí com a gente, mas tem um elemento diferente. Quem que é esse elemento? Tô sentindo cheiro de... Convidado do dia. Lucas Vieira. O cheiro Coutinho. estranho é meu. A gente desconfiou desde o começo. Não é? Lucas, muito bem-vindo. Aí. Espero que você fique à vontade aqui. Uma honra. Conta aí pra gente. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu sou o Lucas Coutinho Vieira. Eu sou pastor, sou um pastor batista, teólogo, pastor, enfim. E muito mais do que isso também. Sou casado com a Rafa, gosto de futebol. Ontem eu fui ver o meu Corinthians, então sou corintiano. Hoje passamos assim, Debitor Corta essa parte. Então sou eu, Lucas, 31 anos, pastor, marido da Rafa e estudante de teologia. Sou mestrando em teologia, fiz um mestrado, fazendo outro mestrado agora, fazendo pesquisa no campo de interpretação bíblica, hermenêutica, e corintiano roxo. Olha só. E primeiro convidado do Inútil ao Agradável. Olha só. Mas isso não. A plateia aqui tá indo ao delírio, Lucas. Hoje a plateia é muito especial. Gente, já fala. A plateia é o ponto forte desse programa. Com certeza. É incrível. Você que quiser vir, não venha, porque não vale a pena. E Lucas, conta uma coisa pra gente. Você tá estudando teologia, mas você é formado, você tem uma formação, digamos, tradicional, não tem? Sim. Do mundo, né, digamos assim. Uma do mundo e uma religião. Exato. A minha formação do mundo é ciências contábeis. Que coisa, hein? Lá em 2012 foi quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Eu falei, vou estudar teologia. Os meus pais ficaram preocupados, né? Mas calma, filho. A gente entende que pode ser mesmo que Deus esteja te direcionando para isso. Os meus pais também são cristãos, né? Porque eles também eram batistas. Legal. E aí a minha mãe, ela ficou assim, né? O meu pai ainda foi mais assim, deixa ele fazer o que quiser e tal. Mas a minha mãe, ela pegou muito pesado assim, faz alguma coisa, vai que esse caminho não dá certo e tal. E a minha mãe é contadora. Eu já tinha tentado uma faculdade de engenharia, eu fazia a engenharia na UFABC, não tinha gostado, o curso estava trancado, estava entendendo o que eu ia fazer. E aí eu falei, ok, vou fazer ciências contábeis, fiz. Inclusive gostei, me dei muito bem assim na área, trabalhava como um bivocacionado, né, com contabilidade, como pastoreio até pouco tempo atrás. Legal. E aí depois disso, aí eu fui estudar teologia. Durante o período de ciências contábeis, uma coisa que foi interessante, foi que 2 mentores me encontraram, assim. Na verdade, um me encontrou e o outro eu encontrei. Eles eram teólogos, um deles é teólogo, filósofo e psicólogo, o outro é teólogo e psicanalista. E eles entenderam que valeria a pena investir a vida deles na minha. Então, quando eu estudava ciências contábeis, em paralelo eu já estudava teologia. Então, eu começo o meu caminho no ministério antes de ir para o seminário teológico. E aí depois, quando eu vou pro seminário teológico, eu já tinha uma base muito boa. Então aí eu vou pro seminário, faço um primeiro mestrado em divindade, inclusive estou encerrando a entrega da dissertação agora do primeiro semestre, e agora fui fazer um outro mestrado em teologia. Então essa parte religiosa sempre te acompanhou, desde a sua, digamos, essa formação
tradicional, que tá todo mundo um pouco mais acostumado, digamos. Você sempre teve um pouco esse lado mais acadêmico religioso, sempre dividiu o seu tempo entre a religião e a contabilidade. E como é que foi essa virada? Como é que foi o chamado? Como é que foi o... Porque tem muito disso. Você virou a chave. Eu queria Conta entender- pra gente o momento que você decidiu se dedicar 100% à religião. Eu queria entender porque ele falou que sentiu como se Deus estivesse chamando ele, né? Sim. Queria saber assim, como é que foi esse chamado? O que você sentiu pra Como pensar nisso? explicar isso, né? Você foi se Então- preparando ou foi literalmente uma mudança de chave? E olha que isso que explica, né? Olha que legal, essa semana eu tava na terapia, semana passada, e aí o meu terapeuta perguntou assim em determinado momento, né? Como foi esse lance de você se tornar pastor? Quando você entendeu isso? Como foi esse período de reflexão, esse processo, né? Falei assim, então, em 2012 eu fui a uma palestra e enquanto o palestrante falava, eu entendi que Deus me chamou. Ele, e aí? E foi isso. Ele chama, valeu pessoal, acabou. Obrigado, Lucas. Acabou a entrevista. Obrigado. E diria que isso é interessante, né? Porque dentro da fé cristã, a gente entende que existe uma experiência que não dá para explicar. Sim. Você tem uma convicção em algum momento que acontece em você. Às vezes tem frases que são ditas dominicalmente na igreja. Mas tem um domingo que aquela frase ela faz sentido em você. É como se ela acontecesse em você. E eu me lembro que lá em 2012, esse pastor era um encontro para vocacionados, só que a pregação na qual eu entendi que eu era pastor, Deus estava me chamando para isso, foi justamente uma pregação onde o pastor estava pregando que nem todo mundo que estava lá estava sendo chamado para uma vocação religiosa, para ser pastor ou missionário. Ele estava dizendo, olha, todo mundo que está aqui é chamado por Deus para algo. Mas tem gente que é chamado para ser professor, para ser advogado, para ser contador. Nem todo mundo é pastor. E nesse dia Deus falou, então, mas você é. Caramba. Então ele estava pregando por um caminho e Deus falou comigo por um outro caminho. Desde então, eu compreendo que Deus tem esse propósito para minha vida. Que legal. E aí eu começo a exercer, primeiro sendo um líder de um grupo de adolescentes. A gente lá na Zona Leste de São Paulo, tinha um encontro das igrejas batistas da Zona Leste, com as 40 igrejas, e eles faziam tipo uns congressos com adolescente, debates sobre sexualidade, sobre vocação, e eu liderava esse grupo. E eram encontros grandes assim, com 400 adolescentes, 500 adolescentes. E eu liderei esse grupo até mais ou menos 2016. E aí eu pregava, eu discipulava, e aí eu tinha esses mentores que já me ensinavam. E eu começo a pregar nas igrejas. Isso ainda é muito novo. Até que eu mudo de igreja, eu saio da Zona Leste e vou servir em uma igreja em Guarulhos. E lá Deus começa a colocar no meu coração esse desejo de ir para o seminário. Eu termino Ciências Contábeis, vou para o seminário. Só que eu sempre tive em mente a ideia de ser um bivocacionado, pelo menos até então. Eu pensava muito na questão, aí a minha família, o recurso financeiro, tinha essa preocupação, né? Até que durante o seminário, em um determinado momento, inclusive isso foi bem engraçado, assim, que Deus foi colocando no meu coração o desejo de servir integralmente na igreja, integralmente no reino. E aí eu me lembro que nesse dia que virou essa chave pra mim, eu cheguei em casa e falei pros meus pais, falei, Deus me chamou pra servir integralmente, confirmou isso pra mim e tal. Aí eu falei pra Rafa, minha esposa, Deus me chamou, e eu mandei num grupo de amigos, que eu tenho um podcast com os amigos também sobre fé, espiritualidade, e muito feliz, assim. E eles falaram, e aí, e agora? Eu não, agora tudo continua. Nada não dá pra, né? Nada jogar tudo pro alto. Tem uma confirmação de que, na minha compreensão, Deus estava me direcionando para esse caminho, mas eu tenho a convicção de que o mesmo Deus que convida para um caminho, ele também abre as portas para esse caminho. A gente não precisa forçar nenhum processo. Então, Natural, né? É muito natural. Então eu fiquei esperando essa porta abrir. E aí, quando foi em novembro, entre outubro e novembro do ano passado, essa porta abriu. Hoje eu sou pastor na Igreja Batista do Morumbi. Eu sou pastor de novas gerações, então que pega crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. E tô começando nisso agora, assim. Então eu sou pastor em período integral desde janeiro.
Caramba. Extremamente recente. Super recente. Extremamente recente. Caramba, É, mas legal. e nesse grupo para criança e adolescente você inicia essas crianças na religião, basicamente. Hoje, o meu papel é fazer gestão de um grupo de líderes e pastores, né? Então, eu tenho um líder para crianças, um para pré-adolescentes, um para adolescentes e, em tese, um para jovens, porque eu era de jovens e agora assumi esse papel. Então, eu ainda sou de jovens. Entendi. Inclusive, se você é pastor, mande um currículo. Tô procurando Precisa pastor. A Júlia vai providenciar. Júlia, manda um LinkedIn lá, alguma. Mas a ideia para as crianças é já ir contando as histórias, ensinando as histórias bíblicas, ensinando a respeito da Bíblia, da prática da nossa espiritualidade, que é a oração, é o perdão, a amizade. Tem muito mais a ver no como viver a fé na prática e sobre as histórias. Legal. Criança, esse é o caminho. E muda muito quando você está falando com jovens, mais velhos e quando falando com crianças. Eu penso muito assim, ó, na minha compreensão da prática pastoral. Quando eu penso em alguém que ainda não tem o conteúdo da fé, eu preciso fazer um caminho de formação. Então é quase que um caminho de escola mesmo, assim. Tem que ir construindo, né? E construindo. Quando essa pessoa ela já recebeu essa formação, aí vem o que a gente chama de exortação. O que é exortação? É você chamar continuamente essa pessoa a viver naquilo que ela sabe que tem que viver. Então, primeiro você ensina e depois você o tempo todo corrige essa rota. Porque a gente compreende que todos nós somos pecadores. Sim. Todos nós temos a tendência de nos desviar para o caminho de Deus. Então, o pastor ele serve para trazer essa pessoa constantemente para esse caminho que é o caminho de Cristo. É justamente guiar as ovelhas, né? Por isso que é a questão do pastor. né? Sim. Mas eu fiquei em dúvida porque... Dúvida não, né? Mas eu fiquei curioso porque, obviamente, você tem a questão do chamado, mas você tem a questão da conversão, né? E aí eu queria saber, até pensando que você cuida de criança, tudo, quando que você acha que foi, de fato, a sua conversão? Você nasceu na igreja, então você acha que você sempre foi convertido, digamos assim, ou teve um momento que você sentiu, assim, que você devia se voltar mais pra Deus ou algo assim? Olha, essa pergunta é muito boa, porque eu praticamente cresci na igreja. Desde os meus, sei lá, 4, 5 anos. Tem muita influência dos pais também, Muita né? influência dos pais. Que também são batistas. Meus pais são. Que legal. A minha mãe era muito católica e o meu pai era, foi batizado na infância e não ia pra igreja nenhuma, nem católica, nem protestante. E aí o meu pai, ele volta pra igreja, é um fenômeno muito comum, né? Meu pai, ele se converte e volta pra igreja, minha mãe era católica, meu pai cantava na noite no samba, tomava a breja deles e tal. Meu pai se converte. Aí minha mãe acha o quê? Incrível. Ele Voltou pra casa, né? Voltou pra casa. Bom demais, não, não some. Cara, pra ela é um sonho realizado. Aí um dia, meu pai fala assim, não sei se eu vou pra igreja não, meu, mó cansado e tal, tem que arrumar as crianças ainda. Ela, não, você vai sim, vamos, eu vou com você. Vamos junto, né? Eu arrumo as crianças e tal. E nesse dia, ela assim, nessa pegada de não, meu marido tem que continuar nesse caminho, ela vai pra igreja com ele, e nesse dia ela tem uma experiência ali e decide permanecer lá. E é assim que minha mãe começa a ir pra igreja também. Então, desde pequenininho eu tô na igreja. Eu fui batizado com 11, 12 anos de idade, a igreja protestante batista, né? Não batiza crianças. Tem outras que batizam, mas a batista não batiza. Então, na hora que você tem consciência e você toma uma decisão, você é batizado. E o meu batismo aconteceu com 11 anos de idade. Mas, apesar disso, na minha adolescência, eu vivia aquele pé dentro, outro fora. Sim, e aprontei de tudo, assim, quase tudo que você imaginar, aprontei. E aí, com 18 anos, eu tive essa experiência. Da conversão, né? Essa experiência que eu compreendo, eu não sei se foi pra mim uma experiência de conversão, porque eu já cria em Deus, eu já criei Jesus como meu salvador em tudo isso, mas com certeza foi uma experiência de levar isso a sério. Entendi. De compreender a fé como mais do que uma experiência religiosa dominical. Sim. Mas compreender Deus como Senhor da minha vida mesmo. Foi com 18 anos de idade. E logo na sequência veio o meu chamado. Então a conversão junto. é esse caminho de você abrir os olhos assim para Deus, né? E o chamado é essa questão de Deus te chamar para algo. Inclusive, uma curiosidade é que a palavra vocação, que é geralmente a palavra que a gente usa, ela vem do latim vocare, que significa chamado.
E a ideia é de que quem chama alguém para fazer alguma coisa. Uhum. Então a minha compreensão é que Deus me chamou para uma missão específica. Ah, muito legal. Muito bonita essa história. Eu tô com uma dúvida, por exemplo, recebi um chamado, acho que tem vocação. Como é que funciona esse negócio de seminário? Então, isso aí É assim, é uma escola, É uma faculdade da Bíblia. É isso aí. Eu sou super leigo, assim, mas quero fazer, é isso. Como é que... Eu tô falando tudo à luz da minha tradição batista, né? Sim. Os batistas entendem que você tem que ir para um seminário para você ser pastor. Por que eu gosto de dizer que os batistas pensam assim? Porque existem outras tradições evangélicas que você não tem a necessidade de estudar em um seminário teológico. Não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente é muito conhecido pelo estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo da Bíblia. O batista tem na sua marca histórica isso. Então você vai para um seminário teológico. O que é esse seminário? É um curso de teologia, onde você vai estudar a Bíblia e você vai estudar teologia. É uma escola mesmo. É uma escola mesmo. Você pode estudar em um seminário não, uma faculdade de teologia com reconhecimento do MEC, por exemplo. Tá. Ou você pode fazer como eu preferi fazer um caminho de estudar em um lugar que não tinha esse reconhecimento do MEC, mas que fazia um caminho de ordem mais pastoral. E aí agora eu fui para o mestrado que tem o reconhecimento do MEC. Então, independente de ter ou não o reconhecimento do MEC, a grande questão é você ter o conhecimento teológico. Entendi. E aí tem uma coisa interessante entre os batistas. Você vai lá pro seminário. Primeiro, quem te manda pro seminário é a igreja. Então não basta você dizer, Deus me chamou. Você diz pra igreja, eu entendo que Deus tá me chamando. A igreja tem que atestar isso. Caramba. A gente também tem. Pode ir, assim, se eu levar daqui, quero me matricular. Quero estudar. Então, se for um curso de teologia enquanto uma graduação em teologia, você faz um vestibular e entra. Tá. Se for um seminário de ordem mais pastoral, que foi o que eu fiz, você vai precisar de uma indicação da igreja. É que esse seminário que você fez é mantido pela Igreja Batista. Não é mantido pela Igreja Batista. Mas eles têm uma missão que é formar pessoas para trabalharem na igreja. Tá. Então tem que ter essa fase antes ali da indicação da É isso aí. E a gente entende assim, né? O Lucas sentiu que Deus o chamou. Isso significa que Deus o chamou? Ainda não. Entendi. Isso significa isso para o Lucas. Mas para nós, enquanto igreja, ainda não. O que vai atestar isso? O Lucas vai dar aula, o Lucas vai pregar, ele vai discipular e a gente vai entendendo. Você tem que comprovar na igreja que você tá apto. Assim, eu tô falando em termos grosseiros. Mas é isso. Até que a igreja diz assim, ok, concordamos, vamos enviar o Lucas pro seminário. E geralmente a igreja paga. Exato. Entendi. Então a igreja te envia para estudar, aí você conclui o curso. Aí vem a outra etapa. Aí tô falando do cenário batista, né? Você conclui ou não também, porque, por exemplo, eu não concluí o curso e recebi um convite para ser pastor antes de concluir o curso. Muito por causa dessa bagagem que eu estudei dos meus mentores, então eu já tinha uma formação sólida. Sim. Como é que funciona? Você recebe um convite, você tem que passar por um teste. Esse teste é chamado de concílio. E aí vieram 16 pastores. Caramba. E me fizeram perguntas teológicas por 5 horas. Nossa. É uma sabatina. Então estava eu com a Bíblia na mão, você não pode consultar em nada. Você tá com a Bíblia na mão e eles vão fazendo perguntas e toda a resposta sua tem que ser embasada nos textos bíblicos. Caramba. Então você Só pode pedir auxílio pra Deus. Assim. só pra Deus. É uma prova oral. E tem como reprovar? Tipo, é literalmente isso? Qual que é a nota que Já corte? fui em alguns que foram reprovados. Sério? Já fui em alguns. Deve ser, de reprovação deve ser meio alto. Me Parece uma prova bem Olha, não é baixo. Não é baixo. Eu não sei se é tão alto, mas não é baixo. Porque eu fui, sei lá, em 5 concílios. Desses 5, 2 tiveram reprovação. Isso é uma São Batista. Isso só é pra os ficar batistas, claro. isso. E o que é mais difícil? Contabilidade? Ou estudar? Ou passar para essa sala. Exato. Concílio. De verdade. Porque são mundos bem diferentes, né? Muito. Eu penso que a teologia é muito mais difícil. Sério? Mas vou te explicar o porquê. A contabilidade é um tema técnico. Então você aprende a técnica e aplica a técnica. Tem a ver É a temática, com a né? racionalização. É aquilo e pronto. É aquele ponto final. A fé tem a ver com os afetos, tem a ver com a relação com o outro. Interpretação. A interpretação textual, que é extremamente delicada. Você pode interpretar. Se senta 4, 5 batistas aqui,
e pega um texto meio confuso, a gente vão ter 4, 5 ideias sobre aquele texto. Uhum. Então é muito mais complexo. E dentro do ministério pastoral tem algo que é muito, muito sério, que é a sua vida tem que carregar a mensagem que você prega. Uhum. Tá, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser um exemplo. Então, e eu não vou dizer que a pressão sobre um pastor é muito grande, porque eu não me sinto pressionado. É muito mais um privilégio do que uma pressão. Mas a sua compreensão de si mesmo, a sua relação contínua com Deus, a sua compreensão de quem você é e etc., precisa estar muito alinhada com aquilo que você crê racionalmente. Não pode ser um negócio assim. Dois mundos, né? Contabilidade, eu posso estar endividado e ser contador. Sim, é verdade. Posso negar imposto e ser contador. Sim, não tem impacto, né? Cultura, você pode ser escritório e desligar pular fora do escritório. Falou que referência, hein? Mas aí entra uma questão, porque assim, quando você trabalhava só com contabilidade, as pessoas sabiam que você era pastor? Porque como também conciliar essa vida mundana entre Exato. Ou você falava, não, melhor é deixar... Não, porque eu sei, é que nem você falou, tem essa questão do peso, né? Só que trabalho é aquela coisa, aí você vai discutir com alguém, tudo nos limites ali, eu imagino, né? Mas aí você pensa, meu, ao mesmo tempo eu sou um pastor. Eu abro isso, eu deixo isso quieto. Não, vou abrir, mas ao mesmo tempo tem isso. Eu vou colocar uma pressão maior pra cima de mim, pra cima das pessoas que estão ao meu redor. Como que você lidou com isso? Olha, então, no comecinho da minha jornada, eu não falava que eu era pastor. Eu falava assim, eu trabalho com educação teológica e uma instituição do terceiro setor, sabe? São coisas pequenas, eu amo, pô. Eu lembro lição no LNG, ficava de nossa. Porque eu achava que, de alguma forma, trazer o aspecto da religião para o mundo corporativo poderia me carimbar de uma forma negativa. Sim. Então, no comecinho da minha trajetória foi assim. Ao longo do tempo, eu fui compreendendo que pastor é muito mais do que aquilo que eu faço. Mas pastor é o que eu sou. E eu não consigo ser contador deixando de ser pastor. Então, a minha forma de atuar na contabilidade tinha tudo a ver com o meu pastoreio. legal. Então, por exemplo... Sempre ia influenciar, né? Não tem jeito. Não Então, existem dois Lucas. não existem dois Lucas. Então, Uhum. então o pastor é parte da minha vocação no sentido de quem eu sou. E a vocação e a carreira pode ser a mesma coisa, mas também pode não ser. Sim. Então a minha vocação é essa, mas minha carreira era uma outra. Então o que eu comecei? Foi no começo, né? Você era contador, mas sempre foi... Exato. Hoje de vocação. Hoje a minha vocação é pastoral e minha carreira é pastoral. Mas eu tinha uma vocação pastoral e uma carreira de contador. E aí, na medida em que eu fui compreendendo isso, eu comecei a falar com muita naturalidade que eu era pastor. E eu nunca entendi isso como um peso, mas eu vou dizer o porquê. Existe um caminho pastoral farisaico. Um caminho religioso farisaico. O que era o fariseu do tempo da Bíblia? Era o sujeito que ele queria mostrar que seguia a lei de Deus. Mas Jesus chama essas pessoas de sepulcros caiados. Vocês por fora são incríveis, mas por dentro são vazios. Gente falsa. Gente falsos, e por dentro vocês são imundos. Eu entendi... eu entendi duas coisas. Primeiro, que eu não tinha nenhum interesse em vender uma imagem religiosa. Não tinha esse interesse. Eu sou pastor, portanto me respeitem e tal. Nunca tive esse interesse. E não tinha também nenhum interesse em ter uma imagem que não era condizente com o que eu sou dentro. Então o que eu fiz? Sempre levei isso com muita leveza. Eu sou pastor. Às vezes uma galera olhava pra mim e falava, pastor? Você é um pastor esquisito. Outros já olhavam e falavam, caramba, meu, você é um pastor muito legal. Queria aprender de Jesus com você. Uhum. Aconteceu muito recentemente. Pô, se você me desse uma Bíblia, eu ouviria o que você tem a dizer sobre a Bíblia. Então, e aí eu digo. E aí eu comecei a transitar de uma forma muito sutil. E não impondo quem eu sou e a minha crença e tal, mas de uma forma muito natural as coisas foram acontecendo. Eu cansei de aconselhar pastoralmente gente no trabalho. Imagino, né? Cansei. Tanto no meu último trabalho, quanto em outros também. Cansei de fazer isso. Então, pra mim, foi um fluxo que aconteceu muito naturalmente depois dessa virada de chave, assim. Muito legal. E nessa sua evolução toda, você chegou a escrever um livro, né? Escrevi um livro, inclusive... Pede pra Júlia. Júlia, obrigado, viu? Júlia. Muito legal. Que legal, deixa eu mostrar aqui. Manuseá-lo. Qual que é o nome? Pés no chão, olhando para o alto.
Aqui, vou enquadrar aqui. E fala um pouquinho aqui do livro pra gente. Sim. Como é que foi o processo de escrita dele, a produção? Você sempre escreveu, sempre foi algo que você gostou Da também. onde veio a inspiração, qual que é a história? Vou deixar Felipe aqui. tem uma história engraçada. Eu tava pensando, eu participei de um outro livro, e aí a editora gostou da minha participação. Aí o editor me liga e fala assim: Lucas, a gente queria lançar um livro só seu. Ao invés de ser uma participação sua em um livro, tem um livro só seu. Eu falei, ok, mas eu não sei se eu consigo fazer isso agora e tal. Mas fiquei com aquilo no coração. Aí eu chamei o meu amigo, que é o Hernani, é o primeiro autor desse livro aqui. Eu falei assim: Hernani, eu tive uma ideia. A editora me chamou para escrever um livro e eu pensei em escrever vários textos curtos e aí depois elencar assuntos. Esse aqui é de tal assunto, esse é de tal assunto, só que serem ensaios curtos, que tipo, que tem um começo e Bacana. e fazer a coletânea ali. Texto faz a coletânea. Aí ele falou: não, meu, nada a ver essa ideia. Pô, você pode escrever um livro corrido, vai ficar melhor, você ir lá e tal. Eu falei: ok, vai. Aí eu desisti da ideia. Passa 2 semanas, o Hernani me chama: mano, eu tive uma ideia. Que é o... O que você acha da gente escrever um livro com vários textos e segregar em assunto? Aí você falou, Joy Pumba, né? Que ideia genial. Verdade, né? Por que eu não pensei nisso? Já sei, né? Quem pensou nisso deve ser um gênio, hein? Ai. E aí foi assim que surgiu a ideia do livro. A gente tem um podcast, que é o canal Telescópio. Muito bom. E o nome do canal, a ideia do canal Telescópio é justamente essa, que nós estamos com os pés no chão, olhando pro alto. Então esse é o nosso slogan, todo episódio termina com essa frase. tanto que tem um telescópio aqui, né? Tem o telescópio, o astronauta aqui na capa, o telescópio em si. Canal no YouTube. Ele tá hoje no Spotify. No Spotify. O nome é melhor que inútil ao agradável, por si. Tem mais conceito por trás, eu confesso. E aí a gente, Desse 2018 é podcast. desde 2018 é podcast. Então a gente se reuniu, o Hernani, eu, o Rodrigo também é pastor, e a Andréia Santos também faz parte desse... Escreveu o prefácio, né? E legal, ela escreveu o prefácio, e aí a gente juntou esses textos e separou nesses blocos de vida, fé e sociedade. Muito legal. O texto tá muito legal, tá muito bonito, o trabalho editorial ficou muito bom. A gente ficou, assim, realmente contente. Orgulhoso, né? Eu já participei de outras produções e eu não as divulguei, porque o resultado final eu fiquei, não sei. Mas esse aqui, Esse aqui você a garante. esse é o Acarantio. Muito bem. Muito bom. A arte ficou muito Ficou bonita. bem legal. Fez a arte. Que fez. Olha só, tem que divulgar o Ele é artista. um artista. Porque hoje qualquer chave de faz isso, né? Muito legal. Então, parabéns. Parabéns, querido. Muito lindo. Parabéns a Muito todos. E quem tiver interesse, como é que chega até essa obra aqui? Lá no nosso Instagram é @canal Telescópio. Júlia, Você coloca pode aí. manda uma mensagem lá e a gente vai fazer o livro chegar até você. E aí uma super promoção. Olha só, o gerente enlouqueceu. O gerente Ó, hoje o livro ele custa R$ 39,90. Mas para quem tá assistindo a gente Só pra quem tá assistindo a e gente. quiser comprar o livro, a gente vai dar 20% de desconto. Olha só. Repete. 20% de desconto. O Ankara, Não é possível. o Ankara já vai garantir uns 3 já. Porque o Ankara é nosso maior fã, ele assiste todos. Então, com Cara, tá certeza. agindo com certeza. Com certeza. Aí assim, só para ficar fácil, ficar R$ 39,90 na hora de vender um, né? Mas para fazer os 20% a gente arredonda para 40, sai R$ 32. Olha só. Então vai ficar mais fácil. Fica mais fácil. Mas agora falando de livro. Finalmente serviu sua faculdade de contabilidade. Aqui, pra algo, né? Finalmente. Coloca na Chegou o tela. momento. Pra conseguir fazer a conta do desconto. Falando de Só livro. Espera só um pouquinho. Então entra no canal no Instagram, manda uma mensagem que aí vocês vão fazer o rolê. Aí assim, cupom inútil20 para Ó, é. pegar o 20 do canal. Tá. Muito bem. Boa. Agora eu posso perguntar? Claro. Vamos lá. Falando de livro, eu tenho uma curiosidade e uma dúvida pra você. Qual que você acha que é o livro da Bíblia, né? Que é composto por vários livros, e você que é um cara que estudou a Bíblia. Qual que pra você é o mais interessante? Ou o mais desafiador? É algo que assim, porque Pergunta boa. eu confesso, eu já li a Bíblia pelo menos no Novo Testamento. O Apocalipse pra mim é assim, É o Apocalipse. viagem total, é muito difícil. O Lucas sabe, é difícil, não dá pra entender. Você acha que no dia vai sair um bicho do mar com os gafanhotos com metralhadora na mão e o anticristo com chicote. Aí você fala, é melhor não entender.
Mas e pra você, um cara que é estudado, qual que você acha que é o livro primeiro mais desafiador e o que você acha que é mais interessante? Ó, posso falar o mais desafiador de interpretar primeiro? Apocalipse. Ué. Só que tem uma questão interessante no Apocalipse. É assim. Fácil essa. Essa foi mole, acertou, cara. Você acertou cheio. Por sinal, né? Mas por quê? O Apocalipse, ele é um tipo de literatura dentro do enredo do cristianismo, né? Existe a literatura apocalíptica, que é justamente essa ideia de você usar imagens para simbolizar e dizer outras coisas. Na época que João escreve Apocalipse, ele envia o livro de Apocalipse a 7 igrejas. Essas igrejas sofriam uma grande perseguição. Muito provavelmente ele escreve de forma apocalíptica, dentro dessa tradição da literatura, porque se alguém interceptasse esse livro e compreendesse o que ele está dizendo, poderia sofrer sanções. Ele A era- igreja ou ele, João. O João já estava ilhado na ilha de Patmos. Entendi. E a igreja poderia sofrer duras punições a partir da compreensão do que estava escrito. Por quê? Porque o que estava escrito era basicamente que Roma, Nero e todos os governos da época iriam cair, porque um dia, finalmente, o governo de Cristo chegaria e a igreja seria vencedora. Quando eu digo igreja, não é essa Babilônia que é a igreja evangélica, porque apesar de ser pastor, eu sou um crítico ferrenho da igreja evangélica. Só, hein? Não é essa Babilônia que é a igreja evangélica e católica, enfim, hoje não. A igreja de Jesus Cristo. Sim. É a igreja que ele escolheu para si. Igreja que você diz como se fosse um A escolhida. simbolismo do que Cristo sempre pregou. Os É eleitos. isso aí. Pensa Então, assim, ó, dentro lá da Igreja Batista do Morumbi, tem várias pessoas que são igreja de Jesus. Eu gostaria que fossem todas. E se Deus quiser, são, mas pode ser que não sejam. Sim. Mas aí tem as pessoas da Igreja Batista do Morumbi, tem as pessoas da Igreja Presbiteriana, tem as pessoas da Igreja Católica, tem as pessoas da Igreja da Assembleia de Deus. Todos os salvos em Jesus Cristo, esses compõem a Igreja de Jesus. E o Apocalipse está dizendo o seguinte, olha, persistam diante dessas tribulações históricas que vocês estão vivendo, porque o 666, que é o Nero, 666 não é o símbolo da besta, é o Nero, é o imperador, 666 vai passar. Roma vai passar. O que vai permanecer é o governo de Cristo na história. E no governo de Cristo, toda lágrima vai ser enxugada. Enfim, aí ele começa a apresentar um governo pleno e perfeito, onde o mal some, a doença some, a morte some, e a gente vive um tempo de plenitude. Então, o livro do Apocalipse, que para nós é um livro assustador, e sobre o futuro, para eles não era assustador nem sobre o futuro. Era um além. Era sobre a realidade presente era de salvação Isso- no fim das contas. de salvação. Caramba. Era um livro de esperança. Então, Lento. ele é feito pra Legal. ser difícil de interpretar mesmo, porque senão ele entregaria as coisas. Isso é uma código. tese muito forte, né? É, mas faz Pode ser sentido. que seja outra coisa, mas é uma tese muito forte que essa é a ideia. Isso não é consenso Não é com os estudiosos. O que é consenso? na teologia. De poucas. Nada é consenso. Cara, João então era tipo o Chico Buarque na ditadura. O Chico Buarque, o Gilberto Gil na ditadura, o João meteu tipo uma dessa, ele tinha que... Afasta de mim esse cálice, aí os caras, pô, isso aqui tá de boa, pode passar. Era... Esse cara. Aí Nero, os caras pegou lá as cartas e falou, isso aqui não tá falando nada com nada, pode passar. Mas quem entendia, conseguiu falar, Nero até achou bom, né? Vai todo mundo morrer, vai queimar tudo. tem gafanhoto, tô... Aproveitar, já joguei gasolina nesse modelo aqui. Gostei desse cara, desse João. Que legal, hein? E assim, e curiosamente, eu acho que o texto, um dos que eu acho mais bonitos da Bíblia, é o Evangelho de João. Que aí vem aquela pergunta do interessante, né? Que é a pergunta do mais interessante. Por que eu gosto tanto do Evangelho de João? Primeiro, por conta que ele é o evangelho mais diferente. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Eles são muito parecidos no conteúdo. Então, se você lê um ou outro, você vai ver histórias que se repetem, por exemplo. Muito provavelmente um usou o outro como fonte na hora de escrever. Só que cada um foi para um lado. Eles foi tinham- de Deus, outro foi... Eles tinham intenções parecidas, né? Escrevessem Então, os que iriam passar de mensagem. isso é muito interessante. Eles tinham intenções parecidas, mas não necessariamente iguais. E eles tinham públicos diferentes também. Então, por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus.
Então, Caramba. então ele começa o evangelho com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque para um judeu era importante saber que Jesus é da descendência de Davi. Sim. Já João, ele escreve muito provavelmente para gentios, então ele começa com um prólogo filosófico. Jesus não nasce em João, não tem nascimento de Jesus. O princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, por meio deles foram feitas todas as coisas, e nada existiria se não fosse por ele. Ele começa assim, não tem genealogia, não tem nascimento. Tem explicação, digamos assim. Então, Já tá lá. e já tá lá. Por quê? Porque é uma outra, é um outro propósito. E aí o que eu acho interessante do Evangelho de João? Primeiro é a narrativa que ele constrói dessa forma mais filosófica, assim, no início, né? É mais filosófico no início. Mas Jesus Cristo tem discursos mais longos no Evangelho de João, isso é bem interessante, porque Jesus prega mais, ele fala mais no Evangelho de João. E tem uma coisa que aí vem da literatura, a ideia literária da Bíblia. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, você tem uma brincadeira assim, o João Batista era um ascético, ele não tomava vinho, comia gafanhoto, morava no deserto para desfrutar dos prazeres da vida. Jesus já vive no meio do povo, vai para um casamento, transforma água em vinho, ele já dança, ele come com as pessoas, ele tá com os pecadores, então mostra essa nuance. Logo no início, no capítulo 3, mostra Jesus conversando com um religioso chamado Nicodemos, e esse religioso procura Jesus na calada da noite, porque ele tem medo de ser identificado pelos religiosos da época. Como é que um fariseu tá buscando um sujeito e tal? Então ele vai na calada da noite. Esse fariseu sai da conversa com Jesus sem se render a Jesus. No capítulo 4, aparece Jesus falando com uma mulher samaritana, que era um povo que o judeu odiava, em plena luz do dia. E essa mulher se rende a Jesus. Então ele brinca com essa ideia. Um homem, uma mulher, um religioso, uma impura, já tinha 5 casamentos. Um judeu, uma samaritana. À noite, de dia. Ele termina sem andar com Deus, ela se torna a primeira missionária do enredo bíblico. Nossa, legal. Então João, ele fica brincando com isso em toda a literatura dele. É muito interessante. Né? Muito, e é lindo. Ele assim. tinha um dom de escrita, assim, né? De saber colocar as ideias ali. Sim. Mas você citou um evangelho aí que foi o evangelho de Lucas, né? E falando em Lucas, acho que tá na hora, talvez, da Hora do gente quê, Guizão? te introduzir. Que a gente. Hora do top 10, né? Então. E aí, Lucas? 10, Júlia. A gente queria te falar que o top 10 de hoje tá bem curioso. Tá especialista. A gente agradece muito o seu convite, porque isso aqui, como a gente viu, o Lucas é um cara super inteligente e assim, a gente tá muito feliz de ter você aqui, mas aqui também tem o nosso papo inútil. E assim, Tem o papo inútil e o papo agradável. bom, então a gente já se organizou aqui, a Júlia conseguiu mexer aqui pra gente conseguir fazer o nosso top 10. E, gente, o top 10 de hoje é top 10 Lucas. Não podia ser diferente. Não faz o menor sentido. Lá melhores Lucas. Então hoje a gente vai debater, assim, vamos criar o critério aqui agora, os maiores Lucas da história. A ideia é essa. Não tem lógica, não tem porquê, mas a gente decidiu fazer aproveitando Você o seu nome. aqui porque são 10 só, tá? Exato, senão você estaria. Ah, mas aí também já colocava ele no 10 lá, né? Aí nem vai Não tem marmelada. competir com tais Lucas. Aqui é um programa sério, exato. Favorecer ninguém. Aqui é isso aí. Mas vamos lá, antes da gente começar essa loucura, qual que é o critério? A gente vai falar o Lucas mais marcante, Pode O falar. critério vai ter que ser assim, os nossos afetos com os Lucas que aparecem aí, né? Pode ser. Também, já fala Lucas que aquece mais o coração. Ou... Que se você tem mais relação, mais forte, tipo... Ó o Lucas. Eu pensei talvez, quando fala Lucas, Quem que vem? quem que tiver. Qual o Lucas vem? Também. Acho que a gente pode misturar um pouco aqui, né? Ficou legal. Vamos lá. Qual o Lucas mais famoso pra vocês, assim, particularmente? É isso. Na vida? Não. Esse é o critério. Ah, tá. Lucas Lima, então, vamos começar aqui por ele, que é, pra quem não sabe, né? Ele não é tão famoso de fato. Ele é da família Lima. Ele era famoso ex da Sandy. Não, peraí. Lucas Lima não é famoso? Não, eu não acho que se o Lucas Lima tá. que isso, cara? O Lucas Lima tá no Shopping Tá Bom, ele não tira 2 fotos. Não. Tô falando sério, não tira. Não tira, cara. Eu tô falando sério. Lima. Não, é menos conhecido. Ele é nichado, é. Como o homem da Sandy. Exato. Mas, gente... Da Sandy Júnior, né? Ele é marido da Sandy Júnior. Marido da Sandy Júnior.
Ou seja, ele é ex-marido da Sandy e do Júnior. Assim, eu acho ele meio fraco. Primeiro Lucas Lima que eu penso é o Lucas Lima do Palmeiras, pra você ter ideia, não é nem esse. Nossa, é verdade. Não é? Fala Lucas Lima, eu penso. Penso no do só e-mail, o jogador, verdade. Penso na morte do futebol do Lucas Lima. E jogava muito. Em menor número aqui, porque eu Acho que você é mais gold futebol e muito mais de música. e muito mais de Lucas Lima. Mas eu acho que ele é muito nichado, assim, não acho que ele é tão famoso. Eu colocaria 3. Nossa. Lucas Lima, multi-instrumentista, Mas até aí. trilha sonora, ajudou a Sandy. Isso aí é uma, E vai ser sempre lembrado do marido da Sandy Júnior. isso aí é uma ofensa pra mim. Eu não sei se você percebeu, eu sou Guilherme Lima. Ah, você. Ele é Lucas Lima, o cara da minha família, pô. Dos Lima tem. Não é, mano. Você toca violino também, Guizão? Cara, não que eu saiba. Que instrumento que você toca? Já vai ter. Ó, já fiz aula de bateria por bastante tempo. Olha, Depois eu fui pro violão e pra guitarra. Mas assim, o que Isso é tudo, né? E você tem. Já escalou o vulcão. O Guizão, o Lucas Lima daqui. calma. Calma. Se toca mesmo, botou uma pressão, né? Mas bateria eu gostava bastante. Legal em geral, assim, eu tinha mais Toca vocação. bateria também. Olha só. Que legal. É seu chamado ou é seu. Tô brincando. Sua vocação. Então, Eu colocaria nota 3, eu achei ele abaixo. Cara, eu tava esperando pelo menos um 6, 7 ali. Maior fã, tu afirma. Não tem. O cara é multi-instrumentista, ele é muito foda na música. Mas quando fala Lucas, você pensa Lucas Lima? Penso. Não, não é possível. Meu, mas ó, por exemplo, ó, só Ele é muito famoso. Só entre músicos, eu já acho que ele não tá à frente do Lucas Luco. É, exato. Também acho. Tá bom. Calma, Só entre os vamos voltar. músicos ele... Ele não tá. É. Vamos voltar. É ser famoso no público em geral. Meio que como. Mas eu não concordo plenamente. Ele fez participação em alguns programas de TV, né? Ele já Ele foi naquelas dança dos famosos. Ele já apareceu na TV. Não sei. Mas fora ajudar a Sandy, ele tem alguma coisa de música Ele que foi é na dança parecido? dos famosos. Eu acho que não, Marcelo. Dança dos famosos não sei, mas ele já era jurado, programas do. Quadros, assim. ele já foi em alguns programas. Gente, ele é fraquinho. Cara que Ele é ótimo. Adoro você, mas ele é. Nesse sentido. Ele ganhou. Ele concorreu ao prêmio Bibi Ferreira do teatro, ele fez uma peça, mas assim, é isso. Não deu. Que nota? Cara, eu colocaria acho que 2 até, viu? eu tô ali no... No 2? Deixa eu ver o... Abençoa, abençoa. Ah lá, ó, cara. Eu acho que um 2 tá de botar. Vai, saca. Unânime. Eu vou ter. Ele ficou unânime, não. Eu vou deixar aqui registrado. Vai, Não dizendo nada. sacramenta logo. Mas é 2. É, dá pra gente mexer aqui, É, tem vamos outros. Lucas Luco, como ele falou, eu já acho que é um nome grande. E o nome é muito legal, Lucas Luco. É muito legal. Você né, sabe cara? o que eu vi? Artista Que Luco é Lucas Correia. Luco. Aí depois de um tempo ele incorporou o Luco ao nome Ah, então não é real? Ah, então perde ponto. Caramba, que gênio. Não, genial, pô. Lucas Correia. Ah, mas se já tivesse nascido Lucas Luco. Correia virou Luco. Lucas Luco. Aí ele colocou o nome dele 2 vezes no nome dele. Colocou 2 vezes. Não, ficou legal. O nome é muito legal. E adotou legalmente depois de O argumento da Pedro foi muito bom agora. Ai, que pena. Ele ia ser o 8. Mas como não nasceu assim... Nasceu, não agora aí um pouco. Mas ó, eu tenho a memória fraca. Ô, Júlia, qual que é a música famosa dele? É a Ô mozão aí, ó. Quem gosta é. Cadê ele, Lucas? Eu conheci Lucas Luco. Gente, o Guizão Quando ele tava cantando, cara, ele não era famoso. Ele cantava aos arredores de Brasília ali. Ah, é? Gama. E, cara, por ali. E a música famosa dele na época era do Bomberman. Não vou cantar ela aqui, não vou fazer isso com o público, mas você que não conhece, procura aí. A música Mas a Bomberman. música dele, o Mozão, é a do Mozão. Olha lá pra câmera e canta pra gente. Não vou cantar, mas é aquela, ô mozão, me dê a solução. E tem uma de pai também. Bonita, hein? Bonito. Talvez seja meu chamado, cara. Então vamos fazer assim. Vamos promover o Lucas Lima pra 3 e o Lucas Luco pra 2. Não, ele é maior que o Lucas Lima. 1000 vezes. Mas se acha. 1000 vezes. O critério é ser famoso em geral, ele Ele é bem mais. O Lucas Luco é 4, eu acho. dá de 4. Ele falou do Lucas Luco como se fosse um negócio muito grande. O Lucas é 4. Não, comparado aos outros, eu acho que ele fica abaixo, mas. 4 é uma boa, viu? Ah, excelente, nota Eu 2. gosto de 4. Então, o Lucas Luco. Agora que eu entendi a risada. Demorou pra cair minha ficha aqui.
gente não vai zoar pela santidade. Não faça isso. Não faça isso. Isso aqui é um nome forte de Lucas, tá? Muitas pessoas que eu brinquei, eu falei, qual é o primeiro Lucas que vem na cabeça? Muita gente, acho que o primeiro foi futebol, falou o Lucas Moura. O Lucas Moura de primeiro. Lucas Moura, pra mim, pode ficar... Não. Ela. Ele esmaga o meu Corinthians. Pera aí, clubismo. Ano passado, não, foi... Meus afetos aqui estão... 2023 fez um gol de mão, né? De mão. Último jogo no Corinthians. Ele começou Corinthians contratou. E o apelido era Marcelinho, né? Mas eu acho que pro nome Lucas ele é muito forte. Talvez um dos maiores aqui. Em termos de nome, Ele é muito colocaria alto. Também acho. Isso, mentira. Não, conhecido. Colocaria alto. olha só. Oi, 7 eu acho que é o número dele. É o número dele. número da Então tem que camisa ser. dele. Ah, é? Então é 7. Não tem Então debate. ele foi vocacionado pra ser o 7. Pronto, querido. É o chamado dele no nosso top 10. É o número É da porque ele perfeição. foi, É mesmo? foi transferido. Da perfeição. Vocês estão vendo isso? Que coisa maravilhosa que a gente tá acontecendo aqui no top Biblicamente, 10. 7 é o número da perfeição. Ah, é? Da Play. É isso. Então ele ficou... Você é um corintiano falando que o Lucas Moura é a perfeição de atleta? que absurdo. Heresia. Eu nego, não. Ah, isso vai virar um corte, tá, Júlia? Com certeza isso vai virar um corte. Eu acho que é justo. Esse é o ponto, né? Nem por carreira, tudo mais. O nome Lucas, pra ele, Não, o cara é forte. tipo, ficou muito... O cara é forte. Sim. Aqui já vamos entrar em controvérsia no Lucas Neto, que é um tema polêmico. Ó, eu confesso que quando eu vi Lucas Neto, eu falei, mas não era Lucas o nome dele. Você pensou no Felipe. Exato. O irmão dele. O irmão dele. Sabia que existia um... Ele é o, Mas, ele é ó, o neto mais famoso. você tem que tomar cuidado até você que lida com jovens e crianças. Esse cara aqui é Esse cara é conhecido. estouradaço. Não, criança. De criança. Ele é o Michael Jackson das crianças. Não, pera aí. Explica esse negócio direito. Cara, de número. Perdão. Vou falar outro nome. Ele é a Madonna das crianças. Não, ele é o Mr. Beast. Nossa, ficou feio agora. É o Mr. Beast das crianças. Cara, cinema, boneco. Tipo, ele tem um boneco. Não, ele faz bastante filme, né? É, Na Netflix. Nossa, eu nunca... Voltado não pro sabia público da infantil. existência dele. Na sua igreja faz o teste. Fala, qual o Lucas mais famoso você conhece? Com certeza os jovens das crianças vão falar. Não, Lucas aí, Neto. se não falar ele, tá errado. Tem que ser você primeiro. vou ser honesto. Sei que na igreja a galera me conhece como na igreja. DJ, por causa do DJ Khaled. É Khaled? Putz, é igualzinho. DJ Khaled. É igualzinho. Só dá pra colocar, Júlia, o... Júlia, faça A isso. gente vai ter que colocar um do lado do outro. E põe aquela vinheta. Com essa voz igualzinho. Perfeito. Lucas Neto é muito forte. É muito Pra forte. criança, etc. Filme no cinema, brinquedo. Eu pessoalmente acho Nossa, tem muito muita coisa. esquisito cara. Será que... Uma pessoa que ele é um cara mais alto, adulto. Eu acho Agindo meio igual esquisito criança. agir igual criança, cara. mas Eu é acho o que muito faz esquisito. sucesso também. Mas quem sou eu pra falar isso, né? O cara tá ganhando rios de dinheiro, tá fazendo sucesso, as É crianças bom gostam. não xingar ele. Vamos Pro nosso futuro. Vamos colocar assim, será que não é mais? Porque, ó, tô pensando ali... Não sei, será que tem que subir o Lucas Moura? Eu acho que eu colocaria no 8, o Lucas no 5 ou 6. Acho que o Lucas Moura vai pro 1,8. Então, o Lucas Neto num 5. Pode ser. Eu já Não querendo subir o Lucas. porque Mas se o Lucas Zica aí. Eu já tá pegando. Olha só. Nossa, a Júlia fez com tanto carinho. Aperta Ctrl Z aí. Olha só, Lucas. Ele tá querendo botar o Lucas Luco no top 10. E o último agradável no 3. O último agradável. Vamos lá, que é tudo ao vivo, não tem? Ó, mas eu vou falar uma coisa, se o Lucas Neto... É tão ao vivo que a gente nem fez o roteiro, né? Exato. Se o Lucas Neto é tão grandioso assim, eu acho que 5 é pouco. Mas a gente tem que pensar um pouco nos pró. Talvez Exato. Mas você não me entendeu até agora, que aqui é assim, ó, excelente seu trabalho, nota dó. Tá Nossa, ele é incrível, ele é. Eu colocaria no 6 a princípio. no 6. Coloca ele no 2, né? Você quer levar pro 6, talvez? Ficaria no 6 a princípio. A gente pode revisar. Eu acho que sim, meu. Pode subir, né? Ele tem uma fraquinha ali. Eita, aqui o mouse tá... Já deu spoiler aí, ó. Já deu spoiler. Bom, Bora. agora chama o número 1, né? Não sei, não. Eu sou defensor aqui de programas de... Você gosta do BBB? Cara, esse cara, já foi esse dos cara BBB. aqui tem um mundo... A Bíblia tem Novo e Velho Testamento, né? Esse cara aqui tem um BBB antes dele e um BBB depois dele. Você acha que ele foi Esse tão... cara aqui, ele trouxe pro mundo Juliette. Juliette, Gil do Vigor, só acontece por causa desse cara. É mesmo? Quem assistiu sabe, tipo, ele foi no BBB que ele tava. Eles vão vir aqui no programa. Vamos, Juli. Quando a Juliette vir, já vai estar. A gente vai ser mais famoso que.
O Lucas Penteado. Depois dessa, então. Agora. O Lucas Penteado, ele entrou no programa e ele sofreu aquela onda de ataques de Carol Conká e tudo mais. Então ele virou tipo um Marte. E depois disso a casa se dividiu, virou. Assim, pensando em Lucas, talvez ele seja fraco de fato. Mas eu acho que ele tem um enredo que eu gosto. Mas eu tenho uma questão pra falar nisso aí. Nesse movimento aí, ele não fez um movimento que fez surgir. Não, Ele foi uma vítima de uma situação. Total. E vítima, entre muitas aspas, porque ele aprontou muito. Sim, tem polêmica. Cancelaram Essa é a polêmica que o Pedro falou aqui. A internet ficou em polvorosa. Não, ficou muito a favor dele, tudo, né? E uma curiosidade, na época de Zafa, minha esposa, ela trabalhava na Globo. Olha só. E ela cuidava de algumas coisas do BBB. Olha que legal. Então lá em casa tinha que ser BBB de manhã e tarde da noite. Estudar o BBB, né? Ela acompanhava as marcas. Então se acontecesse alguma coisa que prejudicasse a marca, ela tinha que saber. Caramba. Nossa, então esse aí eu acompanhei. Era 24 horas. Sabe que ele foi. Era 24 horas. Mas eu acho que realmente pensar, Lucas, ele não vai entrar muito ali no. Ele é meio fraquinho. Então tá bom, número 1. dele. Será que é 1? Ele é 1, por enquanto ele é 1. Ele não seria o meu 1. Eu colocaria ele no 2. Ele por enquanto. Não. Você subiria o Lucas Lima? Não, ele é mais. Eu colocaria ele. Não, pera. Se jogar o Lucas Lima pra baixo do Lucas Penteado é sacanagem. Pra mim ele é. Não, é brincadeira. Não, Mas. Sei. isso é uma brincadeira de mau gosto, porque... Eu colocaria, a princípio, o Lucas Penteado no 3. Mas aí é com vocês. É democracia. Não, Aqui. tá de sacanagem. É porque eu já tenho o meu 1. Quando chegar eu vou falar, mas. Ah, você já tem o seu 1. Então por isso. Então já sei qual é o seu 1, então. Será? Já matou. Cara, eu colocaria no 1, vai. Mas é votação, meu voto é 3. Eu Se ficar numa média ali, a gente. Vai. Ah, pra mim... O que Deus faria, né, com a situação? Clássico que Jesus faria. Aquele lugar, vai. Como se der. Mas, vamos colocar no 1. Pronto. Visão. Sacramentou. Pronto. É que é democrático aqui, não tem jeito. Tem um que eu conheço menos que ele, mas não bora. Aqui foi um pedido principalmente do Marcel, porque não é da minha época. Lucas Silva e Silva. Eu vou... De Lucas Silva. eu vou ter que falar aqui que o Lucas Silva e Silva foi famoso pra caramba na década de 90, no comecinho da década de 90. Infelizmente, eu nasci no ano que o Mundo da Lua parou de gravar, em 92. E na época... Então, assim, eu vi coisas depois. E ele realmente, o programa realmente foi muito famoso. Então, não fez parte da minha infância aquele negócio de eu assistir na TV bastante. E na época Mas eu a TV conhecia. Cultura tinha muito E a TV programa Cultura eu assistia muito quando Então, criança. ele faz parte do programa. Explica porque eu que sou. É. Não conheço de fato. O ator, ele fez Mundo da Lua, que é esse programa que o Guizão explicou, que era muito legal, passava todo dia, à tarde, comecinho da noite na TV Cultura, todo dia. E era um programa que ele tinha um gravador e contava a vida dele ali com a família. Por exemplo, ô mãe, o que tem pra comer? Frango. Aí ele ia pro quarto dele, mas e se eu fosse um frango astronauta? Entendi. Aí ele, tive uma ideia, vou narrar a minha história de frango astronauta. Ele pegava o gravador e falava, agora aqui é o frango astronauta do planeta Tierra. Ele era uma criança extremamente criativa. Entendi. E ele foi o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu ia falar isso, eu lembro dele é muito mais forte como o que- Pedro. O Pedro é mais forte que o Lucas. E hoje ele é apresentador da ESPN. O ator é Luciano Amaral. Luciano Amaral. Que filzaço do Lucas. Eu achei muito Ó, legal. ele sabe a história Dito isso, inteira. que nota, pra mim seria 3. E aí pra mim. e o nome completo é Lucas Silva e Silva. É porque, como vocês viram. O Silva, igual o Lucas Silva. Duas vezes Ele era Mas se vocês. Um 5 eu compro, mas. o Lucas Silva. Pode ser 3, sim, porque é uma coisa muito de... Pode ser. Marcou muitos velhos, né? Marcou mas tudo bem. Eu achei que a nota seria maior. Mas depois eu fui percebendo que a gente tá velho mesmo. É só Isso, foi uma coisa meio nostálgica, assim. Sim. Cara, aqui tem um personagem que eu gosto por causa da série, né? Que é o Lucas Sinclair de Eu não vi Stranger essa Things. É muito boa. Não viu nadinha do Stranger Things. São 4 crianças lá, né? A principal é a careca, que é. Mas ele é um dos principais. Ele é um dos principais. As crianças são Eu acho que num ranking ali de principais ele é. Ele é o menos principal. Não é que ele é o menos legal, mas ele Mas ele teve um protagonismo maior na última temporada. teve. Eu gosto. Deram um espaço pra ele mais. Mas eu tô.
é 5, sei lá. Não... Mas em termos de Lucas, Mas você gosta por quê? Trocar? eu acho que eu colocaria o Lucas Luco no 5 e Lucas Sinclair no 4. Não, mas peraí, deixa o Pedro fazer a defesa aqui. Não, eu acho Olha, por que também- você gosta do Lucas Eu Sinclair? acho ele um personagem simpático, mas assim, nada mais que isso. É isso. Tipo, Então, tá Não, bom. não vou levar. O poder desse Pokémon é simpático. Se eu pegar a Pokébola, vai, Lucas Sinclair, ataque de simpatia. Ele é o Jigglypuff dos Pokémons aí. eu peço isso de trocar ele com o Lucas Luco. É. O Lucas Luco, beleza, mas Não troca. ele bombou muito na. Não, ele é o Lucas, sim. Ele é bombado. E, inclusive, o Lucas Luco, ele faz negócio de crossfit, Não, ele é torneio de crossfit. isso. Ele é um cara à parte. Aqui tem um muito legal que não é uma pessoa. É os maiores Lucas Filme. Filmes. Lucasfilm, que é a produtora, enfim, do Star Wars, né? Por causa do George Lucas. George Lucas. A gente pensou em colocar o George Lucas, só que não vale porque... Ele é George, não é Lucas. Mas Lucasfilm, pra mim, O maior Lucas ser um George é Z. Sacanagem, é? é muito grande, né? Não, Lucas Cara, eu colocaria 9. É 9. tá óbvio, né, cara? Sim. Marcou. Marcou Pô, tudo. o nome Lucas tem seu nome, tipo, numa tela de cinema. Não, isso aí é animal. Lucas... É, e também, pô, Lucão do vôlei não vai ser o nome. Não, então, você é... Vamos debater por partes, que eu tenho um ponto. Sim. Eu tenho um ponto relevante do Lucão, tá? É meu? É 9, então? Todo mundo concorda? Concordo. Eu concordo. Você é fã de Star Wars? Você gosta? Deveria ser mais, cara. Não era. Você chega em casa e maratona todos os e volta aqui pra Não, mas eu vou criar uma polêmica aqui. Maratona do jeito certo. Então, o jeito certo, tem o jeito certo de assistir. Todo mundo sabe. Deitado, esquece. 4, 5, 6, Deitado não dá, não. Que você... é 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Na cronologia. Pareceu um time. E os 3 você esquece. Joga no lixo. Não, esquece. Pode jogar no lixo. Quer assistir o 4-3-3 Com o termo futebolite. Troca por um interlinho. Faz e o pra cama. o ataque pra... A galera que tá assistindo vai entender. concordar comigo. Tem que assistir o 4, o 5, o 6, o 1, o 2 e o 3. Esse é o único jeito certo de assistir Star Wars. E qual que você gostou mais, Guizão, até hoje? Não, eu gosto dos 6 primeiros, cara. Mas eu escolhe um, gosto... tem que escolher um. Tem que escolher um. Nova Esperança. Cara, eu acho que eu ficaria com... Eu vou com o 3 só porque foi o mais recente. A Vingança do Eu lembro a Vingança do Sith. Aqui Eu lembro que era o de- último 3, que aí eu ia me levantar e ir embora. mais recente porque 15 anos atrás. eu não assisti os 3 últimos. Cara, eu não assisti e não vou assistir. Não, eu não vou. Faz um favor pra você mesmo. Não vou. Não, Pra humanidade. Vai ler um livro. Eu gosto do 3 também, eu gosto. Eu gosto do Vingança do Sith. que é o 3. Não. O Império O segundo. Contra-Ataque. Império Contra-Ataque. O Império Contra-Ataque É legal também. Também o robozão lá. É. Aqui, ó, os O Robocop. continuando. Esse daqui seria o meu 1. Porque apesar do nome dele ser Lucas, ele é famoso como Lucão. Aí não tem como. Não, Lucão não. Mas é Lucas. Pra mim seria 1. Porque se o top 10 é Lucas e o nome do cara é Lucão, Lucas do vôlei. Sério? é isso. É isso, acabou pra mim. É isso que você tem pra falar? São Lucas. Não, pera, aquele lá a gente já sabe qual que vai ser a posição, né? Mas o... É isso só, ele é campeão, olímpico. Você é ótimo, mas no top 10 de Lucas, você é conhecido como Lucão. Então, cara. Que é o aumentativo de Lucas, quem não sabe. Não seria Lucas? Ele deveria... Lucasão? Tem algum professor de português aí? Porque Lucão pra mim é o Lucas. aumentativo de Lucas. Lucasão? Lucarrão. Não, senão ia ser Como é que Se for um diminutivo, você vai casinha. Lucas. Ó, eu sou com, mas não sei. Não, o Lucas do vôlei é fudido. Não dá. Falou Lucas, você pensa Lucão do vôlei? Não é o primeiro, mas... Mais um 12, né? Um 12. Mas eu... Como... Tá no top 10 Lucas de fato. Como Lucas, né? um bom amante do vôlei. Ah, Pô, Lucão do vôlei é um cara... Eu acho que eu colocaria 7, vai. Deixa ele no 7, pelo 6 ou 7, depois a gente revisa. Não, Eu 7. queria botar ele no 1. Não, coloca ele na Fora frente do do Lucas Neto aí, por favor. Porque pra mim ele tá roubando, entendeu? Ele tá roubando. Porque ele se apresenta, olá, Lucas. Ele fala, olá, Lucas. E o sobrenome dele é do vôlei. Tipo assim, ele tem que falar, olá. Silva vôlei. Entendeu?
Não é o Lucão, né? Carlos Silva. É, exato. É o Lucas Silva. Prazer, Lucão. Lucas Silva. Lucas Silva, o vôlei. Pô, mas pra mim esse é o argumento pra colocar ele no 11, pô. Não. Ele não é Lucas, ele é Lucão. E ele não é Lucas Lima, Lucas Silva. Ele é Lucas do vôlei. Pô, esse cara é muito... Só tem ele no vôlei, Esse né? é Que o muito chama bom. Lucas. Não, Ah, com certeza, porque ele é o do vôlei, Só né? tem ele que se chama Não, Lucas. porque ele é o do vôlei, não tem outro do vôlei. Só ele. Ele é o único Lucão do vôlei, cara. Eu sou contra ainda, tá? Mas assim, é democrático. Vamos votar, vai. Ó, vocês né? vocês já jogaram o Lucas Eu- Lima lá atrás, cara. Se vocês querem colocar ele no alto, pra mim o Lucas Neto tem que passar. Não. Peraí. Passar o Lucão do vôlei. Eu acho que pode ser. Pensar. Se vocês querem deixar ele minimamente alto, pra mim o Lucas Neto tem que passar ele, o Lucas Luco também. Não, tá errado. Ele fica na frente do Mas Lucas o Lucas Neto é famoso entre as pessoas. Criança, o Lucão do vôlei é famoso. Você entendeu? Ele fica só à frente do Sinclair. Ó, E aí- eles já jogaram o Lucas Lima lá atrás. Vão jogar o Lucão do vôlei atrás do Lucas Neto. Vocês estão de sacanagem com a mim. Mas ele é, pô. Como o Lucas, não tem jeito. O cara é Lucão. Bem, mas o cara é o Lucão, pô. Não dá, eu sou contra. Ele não é o Luquinha. Não. Gente, a gente tem que sair daqui, gente. O Lucas Júlia... Vamos lá. Neto, vai, Marcelo. Eu colocaria ele no 6 e o Neto no 7. Mas ele é maior que o Lucas Luco pra você. Sim. Tá, você. É, eu concordo com o Marcelo. Ei, fui vencido de novo. Sacramento. Hoje tá difícil, hein? E esse final do nome dele, Cão, Não cabe bem, né? e me deixa meio desconfortável. Não cabe bem. Mas é dois. negativo. Chegamos ao maior Lucas de todos, por unânime, né? O Lucas Evangelista ou São Lucas, dependendo da religião. O seu nome tem alguma relação ou não? É igual, né? Olha só. Penso que tem uma curiosidade de São Lucas. Diga. O Lucas, todo mundo acha que o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento, né? Que Todas as cartas. todas as cartas, quase todas, né, são dele e tal. Mas em volume de texto, Lucas escreveu mais que o Paulo. É mesmo? Mas todo mundo acha que o Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. E ele foi o único apóstolo que não conheceu Jesus em vida, não tem? Ele é um médico, historiador. Ele é o padroeiro dos médicos? Aí vai pra mais religião católica que talvez só iria. Verdade, eu acho que é. Não sei. Mas é uma curiosidade boa. Ele era um historiador e que aí quando ele escreve o relato dele de Lucas e de Atos, é o Evangelho de Lucas e Atos, ele escreve com base em pesquisa. Ele vai Caramba! vai analisar e tal. Foi o único que não conheceu Jesus em vida e acho que era o único que não era judeu. Exato, é verdade. Porque ele nasceu na Síria, se eu não me engano. Olha aí. Essa foi boa, hein? Caramba, Marcelo. A Júlia Estudou a Bíblia. Ah, com certeza. O meu ponto tá escondido. Escreve para um não judeu. Agora dele não ser judeu, eu acho que é isso mesmo. Ele não era um judeu. Acho que ele não era, também escreve para um não judeu. Que legal. Os 4 evangelhos, se você pudesse definir como cada um escreve assim, porque agora eu fiquei curioso. Eu sei que Mateus é mais detalhista, como você falou, porque ele era até coletor de impostos, tudo, então ele era um cara bem... Assim, mas por incrível que pareça, porque foi vendido ainda mais depois de The Chosen. Isso que eu ia falar, né? Que ele era aquele cara todo controlador. A galera, caramba, mas esse Mateus The Chosen tá na Bíblia aí. Então. Mas o Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro que foi escrito. E Marcos acompanhava o apóstolo Paulo, aí a partir dali, enfim, ele foi aprendendo e tal, e escreveu. Marcos provavelmente foi o primeiro. Mateus e Lucas não existe tanta concordância de qual veio depois, mas provavelmente Mateus. Lucas, ele faz um trabalho, aí vem o Mateus e aí o Lucas eu acho que é o trabalho mais robusto. Entendi. Por conta da questão da pesquisa, ele era meio um cara mais letrado, doutor, sabe? Ele era médico, né? E diferente da nossa época, que é a época dos especialistas, no passado, o médico, ele era filósofo, ele era teólogo. Entendi. Tinha que saber de tudo. Transitava, né? Mas legal. No Evangelho de João, João é conhecido como o discípulo do amor. Então tem essa ênfase, inclusive, nesse Jesus Cristo Mais relacional, amoroso e tal. Muito legal. Bom, então pra encerrar o nosso top 10, como sempre, nota 1, Lucas Penteado. Gosto muito de você, não queria aqui. Nota 2, Lucas Lima. Guizão, excepcional. Absurdo. Um absurdo. Nota 3, Lucas Silva e Silva. Nota 4, Lucas Sinclair de Stranger Things. Nota 5, Lucas Luco. Nota 6, Lucão do vôlei. Nota 7, Lucas Neto. Nota 8, Lucas Moura. Nota 9, Lucas Filme. E nota 10,
São Lucas ou Lucas Evangelista como preferir. É isso. Você tem que pagar direitos autorais pela Lucasfilm? Aí a Disney vai ter que cobrar a gente. Mas boa. Bom, então agora, Lucas, a gente vai pro nosso segundo quadro, para os nossos fãs de Ankara, né, que acompanham, que é o quadro que, assim, ele dá muito medo na gente, porque ele é o tema aleatório. E os 3 idiotas aqui escrevem qualquer coisa, literalmente, como o último episódio que foi meia furada. Cara, que bombou. E aí pode sair qualquer coisa que a gente te convida para debater sobre um tema aleatório com a Que gente. pode ser meia furada. Pode ser E lembrando Imagina, cara. que os outros temas dos outros episódios estão aqui também, ou seja, eles vão acumulando cada vez, né? É como Mega Sena. E a gente vai escrever agora. Então, vamos lá e o Lucas vai fazer o favor de sortear. Fica à vontade, se você não quiser. Quiser ir embora. Quiser ir embora. Quiser ir embora. Ah, eu me recuso. Escrevi aqui. Vai, Marcelo. Ih, não tá funcionando aqui. Ixi, a Júlia tá difícil. Tá. Vai, Guissauro. Que medo, hein, Lucas? Vai, abençoa essa, porque, cara... Abençoe. Abençoa essa caixa, porque... Abençoe esta caixa. Caixa. Ai, ai. Vai, Lucas, dá aquela alegria. Depois... Sorteio. Diga para nós qual o tema aleatório de hoje. O que vai sair daí, hein? Pega aí um. Medo. Meu Deus. Rei Leão. Você tá vendo? Ó, não... Rei Leão é o nosso tema aleatório. Quem escreve o tema tem que se revelar. Pelo visto, temos visão. Guizão. Fala aí, Guizola. Cara, Rei Leão foi um dos filmes da minha infância, pô. Você escreveu hoje ou em outro Não, episódio? eu escrevi, acho que foi no primeiro episódio. Caramba. A gente falou de Rei Leão no primeiro episódio, não falou ou de filmes. Wicked. E filme vocês falaram, que eu acompanhei o primeiro episódio. Então eu me senti inspirado e Escreveu sobre Rei Leão. Melhor que meia furada, Rei Leão. Eu saberia falar mais de meia furada. É mesmo? Ele é furada de Rei Leão. Uma questão sobre mim, cara. Eu tenho um traço tóxico. Você usa meia furada. Eu não assisto muito desenho. Na verdade, eu não assisto desenho praticamente. Você que lida com jovem. Pois é. É uma falha. Vê Lucas Neto chegando em casa. É, você vai ter que ver. Mas, cara, o Rei Leão, até entrando um pouquinho, ele é uma história meio aquela jornada do herói, né? Sim. Que é o pai que dá o filho e tem toda uma traição. Cara, realmente fica aí a sugestão. Assista cheio. o Rei Leão. Ou leia Hamlet, é a mesma coisa. Só muda com animais e um leão e um macaco. E mais... o macaco, inclusive, é um dos personagens preferidos, cara. Você gosta? Eu gosto. adoro o Rabank. É um macaco, não é feiticeira. Tem um negócio meio louqueiro, né? Um negócio meio de mestre dos magos, né? Ele vem e fala um negócio que ninguém entende, em código. E aí a pessoa, o Simba vai lá, não, mas eu não entendi, Rafik. Ele, você fica sozinho aí, se vira. O cajado na Bate cabeça. correndo. Aí eles Que é um ensinamento legal, né? Que ele bate a cabeça do Simba, aí agora esqueci. Mas ele bate a cabeça do Simba e o Simba fala, tava doendo, e agora? Não dói mais. Ele, porque é o passado. Ele macaco da hora. Ele é muito... Atira pra cima. Cara, ele é muito filósofo. Rafik é muito filósofo. E eu não sei se vocês viram o último filme que saiu agora, do Mufasa. Que mostra todo Ele é muito legal porque vai do começo. O Mufasa é o pai do Simba. Então no Rei Leão, o primeiro filme, você já vê o Simba, é o nascimento do Simba. Aquela famosa cena aí do Mufasa erguendo o leão. Tenho curiosidade sobre isso. Erguendo Diga, o por Simba. favor. Na igreja batista, né? A gente não batiza criança. Porque fala que é errado e tal, mas a gente apresenta a criança. Aí é o Rei Leão. Olha eu. Não é mais um motivo pra assistir o Rei Leão, cara. A gente fez isso. E na próxima apresentação lá de batismo, tem que colocar a musiquinha. Coral. E a música do Rei Leão, inclusive, do desenho, a trilha é lindíssima. Não, é muito bonito. Do Elton John, cara, não tem erro. É muito bonito. Todas as músicas são boas. Essa música que o Pedro fez uma palhinha, pô, lindíssimo, cara.
Você tá de Eu parabéns. e o Lucas Luco. Ela é africana, né? Eu não lembro de qual país ali, mas tem muito dessa. Porque eles estão na savana, né? É, que roubaram a música, Tem né? uma treta que roubaram a música de um cantor africano. Não sei se é essa ou aquela. Não, é essa, né? Hoje à noite aqui na selva, hoje à noite, Leão. É isso aí. Hoje a gente tá muito musical. Plagiaram e tem. Cada um tá uma linha, né? Tem uma treta dessa. Eu vou falar de novo, se eu não me engano, eu vi isso naquele podcast que eu indiquei no primeiro episódio, a hora. Fala o nome. Não? Por quê? Pessoas têm que visitar. Então vai lá e assista o número 1. O episódio número 1 que eu citei um podcast que fala de música. Se eu não me engano, eles contam a história da treta dessa música do Rei Leão com um cantor regional africano. Era tipo Davi contra Golias, a Disney brigando com o cara e com a família. Enfim, o cara perdeu tudo, não tem nada. Certeza. Mas foi essa do Aui. Mas falando de bicho e curiosidade, porque Rei Leão é um filme em que os animais falam. E o Lucas sabe que na Bíblia tem uma passagem em que um animal fala. Eu queria que ele contasse a história, que é a da mula de Balaão. Deus fez literalmente um bicho falar, isso é uma curiosidade minha. Essa aqui é uma história super curiosa. Eu vou, ao invés de falar só de história, eu queria falar dessa curiosidade aí. Pode Algumas coisas na Bíblia são esquisitas, né? São difíceis de explicar. Essa semana eu tava conversando com um rapaz, e aí a gente tava estudando um pedaço do livro de Jó. E aí ele falou assim, porque Jó, né, que viveu no tempo dos patriarcas e tal. Eu falei, mas como é que você localizou o Jó no tempo dos patriarcas? no Waze, né? Ele que eu sempre ouvi falar que é assim. Falei, então, o Jó não tem genealogia, o texto é difícil de ser datado e tal. Aí ele, tá, mas o que isso significa? Por que eu tô dando essa introdução? Porque tem muitos textos na Bíblia que tem uma discussão se ele é literal ou ele é metafórico. Entendi. Tipo as histórias que Jesus contavam que eram, né, metáforas. Exato, mas Bicho falando. exato, existe essa discussão. Por exemplo, a cobra, né? A serpente fala no Gênesis 3. Essa serpente falou de fato ou isso é uma metáfora? Então existe essa discussão. Qual que é o meu modo de compreender isso, né? Tem um conceito de um cara chamado Paul Ricoeur que ele fala a respeito dos mitos. O que é um mito para ele? Não significa que uma história é uma mentira ou uma metáfora. O mito significa que não interessa se é literal ou se é metafórico. Por quê? Porque quando eu vou até um mito para ler, eu vou para interpretar e extrair sentido. Sim. Então é um texto de sentido. Não é um texto histórico, nem é um texto, sei lá, de metáfora. É um texto de sentido. Então, se a serpente falou ou não falou, não importa, porque o que eu vou fazer é extrair sentido. Então, o que significa a serpente ter falado nesse texto? Então, se ela falou de fato ou não, é um texto que tem essa ideia de mito. E aí, mais uma vez, isso para mim, a tradução é importante. Mito não como mentira e mito não como folclore. Mito como não importa. É só para extração do É a sentido. mensagem, né, no caso. Então, eu não sei se... Não, já vou o cara. Eu anotei essa dúvida. Ele falou uma história super fundamentada aqui e respondeu. Mas foi, Não sei. mas foi bem legal. Aí, voltando um pouquinho pro Rei Leão, vocês viram o live action, o segundo, o primeiro live action? O Lucas não. Que é do filme 1 do Rei Leão. Filme 1. Isso, que conta a história do Simba É o até virar o Rei É Leão. o filme com o ator Leão. Ator macaco. O desenho, cara, é 1000 vezes melhor. Porque Eu fiz Claro, 1000 anos atrás, cara, é desenho. muito mais é o legal. melhor filme da Disney. É mais tocante, mais emocionante. A história. Mas o Mufasa eu gostei. Que é nessa mesma pegada desse que você falou, de live action. Piegas, colocar o Scar, que é todo. Cara, mas eu gostei da história. A história. Ele não é bonzinho, né? motivo dele, né? É que nem o que a gente falou do Wicked, né? No primeiro episódio, de novo, por favor, voltem lá no primeiro episódio pra ver a discussão que a gente teve sobre o Wicked. É super comum, quer mostrar por que ele quis matar o irmão dele. Tipo, Você dá tiro, legitimou o cara querer matar a Mercy, cara. Mas é interessante, porque a primeira história do Rei Leão, você já conhece o Mufasa e o Scar já adultos. E agora E ele tem uma treta, você não sabe qual. O Scar não mora com o irmão.
Porque ele é um escroto, só isso. Mas por que ele virou daquele jeito? O que nasceu aconteceu? Tem- Porque ele tinha... Dava pra perceber que ele tinha uma mágoa do irmão. Sim. A gente só não sabia o que era. O Guizão é fã de Scar e Lucas Lima. Isso é Não, claro pra... Não gosto do Scar, eu gosto do Rafik. Que sabe uma música boa? Ele é o qual do Scar vai lá reconhecer as hienas. É, mó treta pela música, né? Aquela cena lá é bem boa. Eu tô esperando a palhinha da música aí, pô. Não, essa não parece. Se prepare. Eu tô na... Tô fazer isso mesmo. Aí, ó. Mas falando de reis, Mufasa, tudo, quem é um rei, assim, uma história da Bíblia, Lucas, que você mais admira? É Davi mesmo? Tá vindo uma série de Davi, bem parecida com The Chosen. Tô indicando já. Então, Ah, é? Olha aí. então Davi, ele é o principal rei de toda a Bíblia. É mesmo? O principal rei de Israel. Ah, é? Davi, de todos. Tanto que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele entra como Osana é o filho de Davi. Então, Davi é o grandioso e tal. Mas tem uma coisa interessante sobre a Bíblia que a gente deixa passar, que a principal mensagem de Jesus não é nem sobre perdão de pecados ou sobre cruz. A principal mensagem de Jesus é: arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. A principal mensagem de Jesus é o reino de Deus. Que é qual compreensão, né, de reino de Deus? É onde existe um outro jeito de ser gente, outro jeito de ser sociedade, outro jeito de fazer economia, outro jeito de coexistir como família. Existe uma outra forma, uma outra lógica por aí, que está na praça a partir da vinda de Jesus Cristo. Então o principal rei da Bíblia é Jesus. Olha só que boa. Olha aí. E legal. E você gosta mais do Timão ou do Pum? Não, então Davi... Essa pergunta não se faz, cara. O Timão e Pumba é tipo a Sandy Júnior. O Lucas Lima é casado com a Sandy Júnior. O Timão e o Lima, né? Melhor, Os Timões são fortes, ele dança hula. Ele dança Timão. Ele é corintiano, ele vai Timão eu conheço. E Lucas, falando em Timão, eu sou palmeirense, você sabe, né? Pra mim, não tem nada de Timão. Mas como você separa essa parte religiosa com essa parte de futebol? Porque eu sei que você é bem fanático e o futebol, ele tem essa religião também, né, cara? Futebol é quase religião, pô. Então eu não separo. Teve uma época que eu entendi assim, né? Nossa, eu sou pastor, sou crente, então não posso ouvir o meu rap, não posso ouvir o meu pagode. Muita gente faz eu isso. gosto. Até uma hora que virou uma chave pra mim de que a gente geralmente separa as coisas assim na religião como coisas religiosas e não religiosas. Mas em Jesus, eu aprendi a separar as coisas entre sagradas e profanas. Existem coisas não religiosas que são sagradas. Como é que você vai dizer que Djavan é profano? É sagrado. Agora, existem coisas religiosas, tipo a música Sabor de Mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mano, sabor de mel é tipo beijinho no ombro gospel. É essa a vibe, assim. Isso é profano. É religioso, é gospel, mas é profano. É você usar o nome, né? Entendeu? Uma Então, máscara, digamos então assim. quando eu compreendi que existem coisas religiosas que são profanas e existem coisas não religiosas que são sagradas, eu tive paz pra ouvir o meu rap, o meu MPB, jogar meu futebol e ser contador. Mas ainda assim você errou em escolher torcer pro Corinthians, né? Isso não é nada de sagrado. Não é uma escolha, né? Foi um chamado. Destinado. Essa é a vocação. É uma vocação. Mas você real gosta, assiste, acompanha, faz muito parte. Vai pro estádio de vez em Tô com a quando. voz meio rouca hoje, porque eu fui pro estádio ontem. Olha que raio. É o que ele tava lá, porque quase pensa. Se abençoou. Pensei o jogo. Aí vai cair o pateta. Eu vou aproveitar o Corinthians roxo. só pra fazer Deixar aqui o pateta do outro. um papinho de futebol, porque eles não gostam muito, Lucas. Aí eu quero arranjar uma pergunta específica do Corinthians. Pra você, quem foi o melhor jogador que você viu do Corinthians? Que você viu, então não vale Sócrates, não vale. E o título que você mais se emocionou do Corinthians? Nossa. O jogador que eu mais achei sensacional ver com a camisa do Corinthians foi o Ronaldo. Esse aí, né? Fenômeno, Cara, aquele gol que ele fez contra o Santos na Vila, cara, cavadinha, né? eu não superei até hoje. Foi incrível. E Coisa de gênio mesmo. nossa, demais, absurdo. O cara era pesadão, assim, absurdo. Ele tava com problema no joelho, não tava nada. Sempre Sempre teve, mas Se tivesse o joelho bom, Mas eu não. Gente, dá um desconto aqui que eu sei zero de futebol. Mas se eu não me engano, ele tinha vindo pro Brasil e tava no CT do Flamengo e recuperando, né? Isso aí. ele assinou, não sei se é verdade, mas o André Sanches lá fala que ele assinou num guardanapo.
Que o cara convenceu ele no papo, vem pro Corinthians, vem. Se não encontrar no Guaraná, falou, vou. E aí ele Não, comprou. eu já ouvi ele falando em algum podcast, alguma entrevista, o pessoal perguntando pra ele, cara, mas você estava no Flamengo. Porque Já ele tinha era falado que, ele é flamenguista. Já tinha falado que voltou pro Flamengo. E assinou com o Corinthians. E aí ele contou, eu estava lá no Flamengo, pô, treinando no Flamengo, com o médico do CT do Flamengo, e ninguém nunca me chamou. E aí veio a proposta do Corinthians. Por isso que ele foi. Imagina, os caras passando por ele, ele lá com 105 quilos, passando a grama, os caras... Vai dar em nada. Aí Joelho o do lado. Sanches veio, Cara, mas tem uma demora. oportunidade de fazer negócio. E virou, né? Virou, né? Porque o Ronaldo vem pro Corinthians, tem, óbvio, né, o interesse no futebol dele, mas tem o interesse em ele fazer negócio. É, sim. Existe um Corinthians antes do Ronaldo, e o Corinthians... E na área de negócios, o cara é Ele é fortíssimo, né? bom. Ele é tão gênio no futebol quanto em negócio. O Cara. Corinthians Cara, é acabou de muito subir da Série B. Tipo, era um momento completamente... É, Não era que nem ele, ele veio depois ganhou tudo. Não, ele veio numa fase ruim. É. E fez... Inclusive, eu acho que por causa disso, aí vem o momento mais emocionante, que foi o título da Libertadores. 2012. Que eu acho que tem a ver com a vinda do Ronaldo. Ah, sim. Porque quando o Ronaldo vem, o time começa a se estruturar de um outro... Você acha que deu um ânimo diferente ali pra galera? Do Tolima, né? Que eu preciso zoar aqui, mas depois vai lá e ganha. Foi no ano seguinte? Foi. Que Foi ótimo, cara. 2011, foi 2010. Cara, em 2011, o Tite, desgraçado, perdão. O Tite, uma pessoa horrível. No jogo seguinte do Tolima, você lembra que teve um Palmeiras e Corinthians, que o Alessandro faz aquele gol? Que se o Corinthians perde aquele jogo, o Tite provavelmente seria demitido. E o Palmeiras teve a proeza de perder aquele jogo, o Tite continuou, foi campeão brasileiro. O Diego Souza entregou aquele gol na cara. Cara, dá um ódio, eu fico perdão aqui. Mas esse título pra mim foi impactante. Inclusive, tem uma curiosidade no dia desse título. Lembra que eu falei que eu era líder de um movimento de adolescentes e tal? A gente tava numa semana de congresso. E todo dia os cultos do congresso acabavam por volta de 9h30. Nesse dia eu enxuguei o culto de todas as formas possíveis. Acabou 9 horas. E eu sumi, ninguém me viu. Sim, assim. No dia da final. Eu sou a fumacinha. No dia, foi o dia da final. Aí, viu? Ele foi igual o Rafik. Apareceu, falou uns negócios filosóficos, ninguém entendeu nada e ele, ó, sumiu. Bateu na cabeça, foi embora. Dá uma cajadada lá. Mas é legal, porque isso que você falou acontece muito. A pessoa, às vezes, entrou no mundo gospel, religioso, ela acha que ela... E, de fato, algumas coisas eu acho que você tem que abandonar, né? Cada um Como você sabe... tem que dar o exemplo, acho que sim, é um esforço diário. Eu vou no estádio, por exemplo, eu não vou ficar xingando, não vou arrumar confusão, evidentemente. Vou lá pra torcer pro meu time, torcer, pular. Quer ver uma coisa engraçada? Até pouco tempo atrás, hoje já não, que eu já tô ficando velho, né? Mas eu já fiz bastante casamentos. E até pouco tempo atrás eu ia fazer o casamento e tal, e do nada, na hora da festa, alguém falava, ué, é o pastor da pista de dança? É o mesmo cara? Eu ia lá porque eu ia lá dançar, minha esposa gosta muito de dançar, eu também, então a gente vai dançar. A gente vai se divertir, desfrutar da vida. Boa, é legal. Legal. E falando em Ronaldo, tem uma... Eu vi uma entrevista, um trecho de uma entrevista dele com o Romário. Recente, de algum canal aí, putz, É o agora... canal do Romário. É o do Romário. Ele entrevistou primeiro o Neymar, e agora ele entrevistou o Ronaldo. Só a gente... Começou o ele fraco, né, o Romário? Aí já tomou. Romário Perdeu e Romário, essa aí... Parece que o Romário vem aqui no... também. E eu achei bem legal os trechos da entrevista, vale a pena... Não, o Romário é muito metido. Bom, depois de falar do Romário, você viu que é extremamente aleatório, que a gente saiu do Rei Leão, passou de novo para Reis da Bíblia, parou em Ronaldo e Romário. Sim. E agora, olha aí, ó. E agora chegou a hora do outro quadro. O Indica e Desindica. Muito Esse bom. é muito bom. Aqui, Lucas, a gente vai indicar alguma coisa. É aleatório. Do jeito que a gente tá aqui por enquanto. Do jeito que o povo gosta. E desindicar qualquer coisa que você pensar aí. Boa, excelente. Te convido a participar mais uma vez dessa doideira com a gente. Vambora. Pode começar. Vai, O que Matheus, vai lá. você nos indica? Ó, eu gosto sempre de linkar o meu indica com o tema do dia, que é você, o tema do dia. Mas Lá vem. a região. Então eu consegui juntar as duas coisas, o Lucas e o tema. Então eu vou indicar um livro chamado Médico de Homens e de Almas, Legal. que conta a história do São Lucas, desde a infância até
né, a santificação dele, não é bem batista, mas tem um tema religioso. É um livro escrito em 1958 por uma moça chamada Taylor Caldwell. Swift. É, isso que eu falo. Se eu não me engano é Taylor Caldwell. É um livro relativamente grande que eu li há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade. É uma história muito linda, bastante religiosa e conta... os grandes trechos contam mais ou menos a história de Lucas vivendo o dia a dia naqueles embates de tipo, tô indo bem, Deus é bom. Putz, não deu certo, Deus não é bom. Então ele vivia esse dualismo, que Como médico, né? ele era médico, ele era filósofo também, teólogo, tudo, e ele chamava Deus de Deus desconhecido, o Deus desconhecido, que era o Deus pagão na época, né, que não era o oficial ali daquela região. Então ele vivia esse dualismo, ora satisfeito, ora insatisfeito, aí até que Deus mandou um chamado para ele, que foi conhecer quem? A mãe de Jesus. Então, ele conheceu a Maria, e a Maria contou tudo sobre Jesus para ele. Aí todo mundo já sabe que ele escreveu o Evangelho, Que legal. o Santo. Então, é uma história muito legal. É uma narrativa um pouco diferente do Evangelho. É uma escrita em como se fosse um romance, né? Mas com base no histórico. Então, essa é a minha indicação. É fácil de encontrar? Fácil de descontar, não. Fácil de encontrar, vi hoje na Amazon, não tem preço. É um livro relativamente grandinho, assim, mas acha facinho. Tem tradução para português, Médico de Homens e de Almas. Muito legal. De São Lucas. Eu não conhecia. Porra, excelente. Esse é muito legal. Excelente. Boa, bom demais. E o que você nos desindica? Cara, eu vou desindicar uma coisa que me irrita muito, que deve irritar todo mundo que está assistindo, que eu passo muito por isso. Quando você compra um móvel para montar, você abre, você compra uma mesa, um sofá, vem uma caixa desse tamanho, 30 por 30. Você abre, É o GBA, né? Sai um cara lá. você abre, tem um manual assim, todas as peças desmontadas e do outro lado a cama montada. O troço já todo pronto. É isso. Tipo, de um lado tudo desmontado e do outro Cara que parece com a gincana. Lindo! Cara, que porra aí. A Fel tá olhando pra você te ofendendo, né? Tipo, vamos ver se você consegue burro. Não, e essas fábricas... Geralmente você não consegue. E sobram uns parafusos. Desafio, né? Você termina, você chega no final, o negócio tá meio torto. Não era assim, fábricas são tudo da Finlândia, Noruega, sei lá, porque você vai ver os nomes... E parafuso. Mas só parafuso. Só tem as fotos de antes e o pronto. Não tem o passo 2, o passo 3, o passo 4, não. Eu queria que fosse igual o Lego. Exato. Sim. Página 3. Aqui tem 5 pecinhas dessa. Queria. 3 Cara, mas outra que você vai colocar. coisa. O manual fica Quando com você 50 chega no páginas. final, tá pronto lá. Você comprou o sofá, a mesa, tá pronto a mesa. Aí você olha, tá faltando um monte de peça ali ainda. Não vai servir. Veio de brinde. Ferrou. Não é pra isso. Isso aqui com certeza é a mais. Se alguém te pergunta, Será que é isso aqui sobressalente? Não sei. Então eu vou desindicar, cara, manual de móvel pra montar em casa. Muito bem, Marcelo. Boa. É isso. Quem Vai lá, Pedroca. Posso ser o próximo, então. Cara, eu vou indicar uma coisa, vai ser muito bom pra você. Você que é uma pessoa que não assiste muito filme, que não vê muitas séries, porque realmente demanda muito tempo. Eu, pra ver uma série na vida, é muito difícil. Porque, gente, Grey's Anatomy já está na 30ª temporada. Que é umas 50. Num hospital. Tipo assim, Que tanto de história tem pra contar. eu adoro, nesse não quero hospital. falar mal, mas tipo assim, gente, é muito longo, é muita coisa, é difícil de acompanhar. Então você que quer só entender de filme, série, de um jeito mais resumido, eu vou indicar um canal, indiquei pro Marcelo um tempo atrás, de um cara chamado Gaveta. É um canal no YouTube. Boa. De um cara que ele simplesmente pega temas que a gente discute muito aqui, de, sei lá, Rei Leão, e ele vai explicar o porquê da história do Rei Leão. E a edição é excelente, o Marcelo viu, ele pode falar. O cara é muito carismático, ele explica de um jeito fácil conceitos de cinema. Legal. Porque ele é editor, então ele trabalha com isso. Então ele explica, esses dias ele fez um filme do Ainda Estou, um vídeo sobre o Ainda Estou Aqui, fez um vídeo sobre Emília Pérez e por que é uma polêmica do Oscar.
assim, um canal super legal pra, tipo assim, pô, quero só ver, entender um pouco mais de cinema de um jeito simples, fácil, no dia a dia. Vale muito a pena. Canal Gaveta tá no YouTube, segue ele no Instagram, tudo. É um cara que merecia mais reconhecimento, assim, de verdade. E Não é são vídeos cansativos, Não, relativamente curto, bem dinâmico. Você tinha falado dele da outra vez e eu fui ver lá, cara. Bem bacana mesmo. Ele é muito enérgico, ele Não, é, um jeito cara, é um bom, muito legal, é de Bem verdade. bacana mesmo. Porque às vezes o cinema tem muita coisa. Quando você. Crítica de cinema, você põe no YouTube, sempre vai ser uma pessoa um pouco mais. Ele vai te fazer rir, ele vai contar de um jeito Ele legal. entrega spoiler? Mas ele avisa. Ele avisa. Mas ele resume filme. Tipo assim, Pô, quero ver o Emília Pérez, por exemplo, muito bom. Indico esse vídeo, review do Caos Emília Pérez, coloca. Ele vai resumir o Emília Pérez, não quero ver, né? Porque o Brasil vai ganhar, se Deus quiser. Nem pro Oscar. E aí ele resume e você fala, pronto, vi, já sei que é uma merda e não vou ver que se foda. é isso. Então indico Gaveta. De verdade, acho que pra quem quer legal, e Boa, show. ele deixa de um jeito bem mais leve. Boa. E falando em cinema, e como vocês sabem também teatro, que é um lugar que eu vou desindicar um hábito, que eu vou olhar bem da câmera, porque se você tem... Vamos lá, Lucas, fala que é pecado. Se você vai num cinema... Agora eu vou falar sério aqui pra você. Se você está indo no cinema, e no teatro principalmente, mas eu vou falar primeiro do cinema, e você conversa, ou você reage, como se você estivesse sendo o Arnaldo César Coelho do filme, não dá, entendeu? Porque esses dias eu fui no cinema, eu fui ver o filme da Nicole Kidman, que é um filme bem bizarro, porque... Qual é o filme do Nicole Kidman? Esqueci, é um filme que ela fica com estagiário, é um filme bizarro. Mas Né, eu assisti... Estagiário é bizarríssimo. Não, mas aquela maché, eu esqueci o nome do filme, de fato, mas é um filme bem bizarro, tem umas cenas estranhas, enfim, é um filme de masoquismo, umas coisas nada a ver. Nossa. Mas eu tava assistindo atrás com o Ryu do Street Fighter, porque a pessoa chegava e eu ficava, gente... E a pessoa falava, tipo, meu Deus, e não sei o que, e conversava, e eu fiquei, amiga, não tem como isso, cara. Pior, fui no teatro, fui ver o musical da Rita Lee. E eu fiquei do lado, acho que da própria Rita Lee, de todos os fãs, os maiores fãs da Rita Lee, porque cantavam tudo, e tudo bem, é legal. Pera aí, mas não pode cantar no... Pode, mas tipo assim, a Rita Lee tava, uma das cenas, a Rita Lee estava compondo a música, que era aquela, nada melhor do que não fazer nada. boa. Então ela ficava tipo assim, a atriz, né? Nada melhor, e a pessoa, nada melhor, ela tava compondo, falei, mas vocês, como vocês sabem, suba. Ela tava, você não entendeu? Essa pessoa é que ajudou a compor. Ela é diretora. Gente, eu falava, Não, foi ela que inspirou a Rita Lee a eu compor. ficava, gente, não. O Pedro não entendeu. Outra vez eu fui, é sempre isso, eu fui na peça da Elis Regina, chegou um marmanjo do meu lado, quase da torcida do Corinthians, eu falei, pronto. O cara era o maior fã da Elis Regina, que e ele cantava o mar, gritando, eu falava, não, gente. Uma vez eu fui no mercado falar na apresentação, você vai conhecer esse cara, que é o Leonardo Gonçalves. Sei, canta pra caramba. Tá muito. E tem uma parte que todo mundo espera do show, que é uma hora que ele faz um agudo assim. Sublime, né? Cara, tinha um cara atrás de mim Não é possível. que ele quis fazer junto. Eu guardei junto. a apresentação inteira pra ouvir o agudo. E o cara mete atrás de mim. Vem, eu não acredito. É isso, cara. Aquela galopeira, né? Galinha, igual, sublime, né? Aquele vem, Essa aí. É igual galopeira, né? Tem coisa mais cafona que queria pra galopeira. Com você. Pô, mas tem algumas partes de algumas músicas que você tem que cantar. Né? Não, eu sei, mas assim, Cantar junto, cara. cinema não dá. Cinema tá escuro, em ficar em celular, tudo. Os cinemas Concordo. estão vazios e as pessoas, sei lá, acho que elas acham que é realmente uma experiência meio compartilhada, não dá pra entender. Eu tenho um amigo que ele é fanzaço de Marvel, essas coisas de herói. E todo filme que a gente ia com ele, Acaba comentando, né? era melhor simplesmente ficar olhando pra ele. Não olha mais pra tela, então. Você simplesmente vira e olha pra ele, porque o cara entende tudo. Tem os quadrinhos, não sei o que, cara, ele comenta tudo. E aí tá acontecendo alguma coisa e... mas você sabia que no quadrinho... quando você Se você vê Lost ao contrário, na cena, no minuto 30, esse personagem... Cara, né? Legal pra caramba, cheio de curiosidade. Não tem como. Espera só mais umas 2 horinhas que vai acabar o escrevo ali. Tinha um amigo. Você já tá dizendo... Não, gente, um dos meus melhores amigos. Apesar disso, ele é muito meu amigo ainda. Só pra finalizar, eu desindico você conversar, interagir, dependendo até cantar, viver
no teatro e no cinema, que não seja só pra você. Entendeu? Guarde. Tem outras pessoas que ainda mais teatro, cara. Eu vou ver aquilo uma vez. O cinema, tudo bem. Eu acho que tá acontecendo muito isso. O cara fala, eu vou ver isso aqui depois, eu posso ver. Mas teatro tá ali. E ficou ela e a mulher compondo Erva Venenosa do meu lado. Então, você perdeu a magia do Do que ela. Mas essa fica a minha desindicação. E você, Guizaldo? Cara, a minha indicação de hoje Qual será? vai ser café. Meu Deus. Eu adoro café. Eu já sempre tem as indicações. eu avisei ao Lucas antes que é aleatório. Então eu mantive a minha palavra. Eu amo café. Extremamente aleatório. E pouca gente conhece. E eu adoro café. É um negócio assim, raríssimo. Você sabe o que tá acontecendo no Brasil em relação ao café, né? Agora Indicar café será altamente cancelado, né? Peraí. Você é da Não, eu não tinha lembrado disso. Peraí. preço do café. Não, mas vocês estão falando. Porque, vamos lá, tem duas coisas com café, então. O preço, que tá mais alto, realmente subiu. Mas tem uma polêmica, que a galera tá usando café de forma diferente. Ah, é? Isso eu não indico. Eu indico tomar. A respeito ao Lucas, eu não vou nem. Então, É uma forma muito não Convencional. convencional. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o café. Porque, assim, tem gente que gosta de café, então aí passa o cafezinho coado, toma, nossa, que gostoso. Mas a gente fala assim, você quer um café? Quero. Você quer do grão da Argélia ou da Escócia? Você quer torrado ou tostado? Não. Aí você só. Você é assim, não? Não sou. Não sou. É, aí você fala, só queria um café. Cara, eu gosto de café, mas eu sou um cara mais simples, né? Eu aprecio, eu gosto Himalaia. do Himalaia. É que mora bem aqui, né? Por isso que o Guizão Que tá aqui do é o lado. meme mais amado daqui. Quem tem Guizão- Guizão tem tudo, gente. A próxima explicação do Guizão vai ser água. Eu tenho certeza. Vai ser tomem água. Com gás. Bebam água. Vocês estão bebendo água? Tá muito quente. Boa, tá. Não, mas o café, eu gosto do cheiro. É bom mesmo. Eu sinto o cheiro do café, eu já me sinto leve. Já me sinto E o que melhor, você cara. desindica? Café descafeinado. Vamos lá. Boa. Eu desindico café com açúcar, né? Eu desindico mesmo, mas a minha desindicação vai ser uma coisa prática que eu estou me dedicando nos últimos meses. Que, cara, é bacana, mas não é tanto. Tomar banho. Não, isso daí eu não. Sal. Isso daí eu não tô fazendo tem uns meses. Mas é edição de imagem. Cara, que treco complicado. Isso é difícil. Desindico isso daí, cara. A Júlia adora Não, fazer. muito complicado. Se você tiver que fazer, não faça. Ainda bem, Se você estiver sendo remunerado. ainda bem Só que tem uma mulher remunerada. Fazer isso, né? Vou botar tudo pra ela fazer, cara. Maravilha. Coisa de maluco. Edição e tal, a treta é, as pessoas, cada um tem um gosto, né? É difícil. Ninguém nunca fica todo mundo satisfeito com o negócio. Sim. Todo mundo. Não, cara, aí você vai pensar no que vai compor aquela imagem. Aí qual que é a paleta de cor? Cara, Nossa. paleta de cor? Sei lá, bota qualquer cor aí. Não, Polar. aí a cor não conversa com a outra. Não sabia nem que conversava, a cor conversava. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, Difícil. É difícil mesmo, tá certo. E Lucas? A gente te convida, Lucas, a você nos indicar algo. E também, se puder, desindicar algo. Então, tem uma indicação que eu tava pensando, mas que já foi, que era do Evangelho de João. Mas eu quero indicar um escritor. Quando o Marcelo tava falando, eu lembrei. C.S. Lewis. Vocês devem conhecer as Crônicas de Nárnia, né? Que é o tema mais famoso dele. É um texto muito famoso, um livro, né? Mas também que depois virou um filme, ganhou mais fama pelo filme. Inclusive, só um detalhe: o mesmo leão que faz as Crônicas de Nárnia é o ator que fez o live action do Rei Leão. É mesmo leão? É o mesmo leão? Qual que é o nome dele? É leão. Não, mas qual leão que ele fez, não? Ele fez o Aslan, aí passou um tempo ele ficou na geladeira, porque o mercado de leão não tava muito... Quando voltou pro... Barão Leônidas. Fazer o Mufasa, falar, é ele. Tá, mas Então tá, é porque tinha que fazer essa brincadeira. Mas o Mufasa, milhões de vezes melhor que o Aslan. Ah, mas é o mesmo ator. Não, Aslan é Deus, você não pode falar. Ah, é? Cuidado. Errei desse jeito? Não, mas então, essa é a graça do C.S. Lewis. Ele faz sempre com essas imagens, né? E Ele era super religioso. foi isso feioso.
E aí ele vai brincando com essas imagens, assim. E o que eu mais gosto no Lewis não são os livros de história, assim. São os textos que ele escreve enquanto filósofo, cristão e tal. E tem um livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, que é muito bom. Eu já li. Porque ele parte de pressupostos filosóficos, não bíblicos, para quem não crê mesmo em Bíblia. Sim. E a partir dali ele vai fazendo uma construção que faz muito sentido a partir do pressuposto filosófico dele. Esse livro eu li por indicação de um amigo. É muito bom. Você leu esse livro? Eu li também. Legal. Ah, ninguém que ligou pra Eu eu. não li. Mas, Que legal, cara. Você leu também, pô, bom. Que bom você leu. mas é um livro, tipo assim, se a pessoa falar, eu quero tentar conhecer a Deus hoje e não tenho zero base, é um livro que ele é muito nesse caminho, ele ensina, Introdutório. cara, muito legal. E eu já achava, antes eu achava que esse livro era um livro muito simples, né? Aí eu indiquei para várias pessoas que desistiram no meio do caminho. Então não é tão simples assim. Ah, mas Mas é muito bom. Para quem gosta de ler, vale a pena. E a desindicação? o que você desindica? Desindico sunga na praia, cara. Sério? Cara, mas muito lado mesmo. Não De short. Você usa short? Eu fui pra Saina, né? Você vai de sunga. Não, você tá errado. Eu vou te Eu fui pra Eu não gosto de Couro na semana, semanas atrás. É muito autoestima usar sunga. Não, muito autoestima. E se você caminhar na praia, eu sou gordinho, eu fico assadíssimo. Não é que eu fico assado, é assadíssimo. Vira um frango. Você tem que passar. Isso aqui, ó. Tem que passar alguma coisa aqui, gelzinho. Então, mas pode usar um shortinho. Não, pronto, resolve, é acessível também. Se você for o Lucas Luco, não use sunga. Exato. Nossa, o Lucas Luco pode, a gente lá. Não, eu concordo. Qual é, Marcelo? Pô, eu uso sunga, cara. Eu sou gordo, feio, velho. Não, Mas você não é autoestima não, cara. É, autoestima Não é boa. autoestima não, é só porque eu acho muito estranho, tá de short na... Não, Você entra na água, fica. Fica mais tranquilo. Sambando, aí fica cheio de. Aquele short... Fica aquele tecido. Fica estranho mesmo. Não vale. Cara, eu não entro na água de short, não. Eu só entro de short. É só de sunga? Bom, eu preciso discordar radicalmente de você. Nessa. Então, não dá. Então é isso, gente. Vamos passar a régua aqui no episódio de hoje. Lucas, obrigado, viu? Obrigado Foi por muito ter legal. vindo. Cara, foi muito boa Muito conversa. legal a experiência, espero que você tenha gostado. Fala mais uma vez aqui do livro, como é que o pessoal chega até o livro? Fala aí de novo. Tá bom, eu agradeço vocês também. Eu gostei muito, vocês são muito agradáveis, né? Prazer, É um prazer enorme estar aqui. Já tinha acompanhado os outros episódios e gostei bastante. Pés no chão, olhando pro alto, reflexões sobre vida, fé e sociedade, que você encontra no @canal Telescópio. E eu quero deixar também meu arroba do Insta. favor. Eu faço alguns conteúdos de vídeo, texto, enfim. É @lucasc_vieira. Então, se você não achar o telescópio, também pode me procurar, que a gente faz você chegar no livro, o livro chegar em você. Muito legal. E obrigado, foi muito bom mesmo. É isso aí, Leonardo. Que é verdade aí pra. Não, só agradecer realmente o Lucas, que isso aqui é uma doideira e ele conseguiu se inteirar aqui com a gente também, conversar dos assuntos aleatórios, mas trazer também pontos muito legais, assim. A ideia desse podcast é realmente isso, a gente trazer convidados para conversar sobre temas mais específicos, mas que eles entrem nessa roda, nesse jogo aqui com a gente e conversar sobre qualquer coisa. Depois vi falar mais aleatoriedade ainda com a gente aqui, cara. Espero que você tenha gostado também. Mais uma vez, muito obrigado. E falar pro pessoal aí, por favor, sigam o Lucas. O conteúdo dele realmente é muito legal. Eu vejo direto os seus Indica o conteúdos. Lucas. A gente indica o Lucas. A gente indica o Lucas. Isso aí. E o livro. De sunga, velho. Boa, valeu, pessoal. Então é, gente, um beijo no coração. Valeu, galera. Valeu.